Gente, boa noite a todos. É uma honra muito grande estar aqui, estreando esse ambiente novo que o Amit está inaugurando aqui. É bem legal a gente fazer as nossas aulas para quem veio antes na sala aqui ao lado. Então bem bacana estar começando um ambiente diferente. Eu queria agradecer mais uma vez a chance da gente estar aqui. E óbvio que estar num lugar como esse, com todo o conforto, graças aos patrocinadores, representando a Biotrônico Aderval, Raquelzinha representando a Baia. E muito obrigado. Obviamente que tudo tem um valor agregado e a participação de vocês, como amizade, como empenho e como aporte financeiro, é o que nos viabiliza. Muito obrigado. Tá? Essa reunião nossa de hoje é a continuação daquilo que nós começamos há mais ou menos uns 20 dias atrás, quase um mês atrás, que foi ergometria nas arritmias cardíacas. Foi tão legal, tão bacana, que a gente optou por dar continuidade, porque é um tema que envolve fundamentalmente o cardiologista clínico. Todos os cardiologistas clínicos se deparam frente a situações de distúrbios do ritmo na ergometria. E a ideia é a gente, como tudo que é no grupo de arritmia, tentar discutir a exaustão, casos clínicos. Hoje vai ser muito mais envolvido com discussão de traçados do que propriamente produção científica ou revisões, não tem muita coisa nesse sentido. E eu queria agradecer mais uma vez o trio de ergometristas e clínicos cardiologistas que estão aqui. Zé Maria Morgado, para começar, Odivaldo, que vai dar sequência, comentador aqui da Rede Globo, e nós não vamos cantar que se canta lá no Allianz Parque para a Rede Globo, fica tranquilo, Peralta. Tá? Então, muito obrigado. E começando com o Zé Maria. Boa noite a todo mundo. Alguns de vocês aqui eu conheço já, o Eduardo de longa data, outros conheci na última aula. Para mim é um prazer estar aqui em São José dos Campos. Eu sou de Pindamonhangaba, sou eletrofisiologista em Pinda. Eu conheço o Eduardo há um bom tempo, o meu pai conhece ele há mais tempo ainda. E a convite do Eduardo, eu vim aqui apresentar um caso clínico que ele me pediu de arritmias no teste de esteira. Eu separei um caso especificamente, porque eu achei, além de ser um caso interessante, ele mostra pra gente o quanto a gente pode, num traçado de eletro, num exame, aprofundar e cavar e achar muita coisa em arritmia cardíaca, tá? Vamos começar com o caso. O caso é de um paciente de 40 anos, assintomático, em que o motivo da consulta foi uma avaliação para atividades físicas. Tá? Esse paciente não tem antecedente pessoal, não tem antecedente familiar, não tem alteração ao exame clínico e pressão normal. O primeiro atendimento dele foi com um outro cardiologista, depois o paciente veio encaminhado para mim, e uma consulta de check-up, uma check-up para avaliação para atividade física. Acaba que esse é o eletro que foi feito no consultório e, observando o eletro, não tem aparentemente nenhuma alteração assim, de importância, a não ser um distúrbio de condução em ramo direito ali. O beabá do check-up cardiológico no consultório é o quê? A gente pediu um ecocardiograma, um teste ergométrico e exames de sangue e exames de urina, que foi o que o cardiologista solicitou para ele. Pediu bioquímica geral, um teste ergométrico e um ecocardiograma. O resultado dos exames foram esses daqui. Ó. O ecocardiograma veio normal, com câmaras cardíacas em dimensões normais, espessura miocárdica normal, válvulas cardíacas sem alterações morfofuncionais, função sistólica e segmentar do ventrículo esquerdo preservada em repouso. Ou seja, um ecocardiograma normal. E aí, começamos o teste de esteira. Esse primeiro eletro é o eletro pré-esforço. Tá? E cada traçado aqui a imagem está um pouco embaçada, mas representa um estágio da esteira. Tá? Então essa aqui é uma foto do primeiro estágio. No primeiro estágio a gente vê algumas ectopias aqui. Foi aumentando a velocidade, cada folha aqui é um traçado, tá? É um estágio. O paciente não sentiu nada também durante o esforço e fez isto aqui na recuperação. Tá?
Esse foi o traçado da recuperação. E no último estágio da recuperação, ele teve um retorno ao normal. Então, esse é o traçado da arritmia que ele apresentou durante o teste de esforço, porém, na recuperação. Não foi uma arritmia desencadeada no esforço. A primeira pergunta em relação ao caso: qual foi a arritmia que ele apresentou? É uma taquicardia atrial com bloqueio de ramo esquerdo? Uma taquicardia por reentrada nodal com bloqueio de ramo esquerdo? Uma taquicardia por reentrada AV? Uma taquicardia ventricular monomórfica ou uma taquicardia juncional com BRE? Alguém quer fazer algum comentário em relação à arritmia? Vou então o início da arritmia. Isso. Vou fazer o anterior ali. Aqui, na verdade, eu ampliei o traçado, tá? Esse traçado aqui é esse aqui, ó. Então aqui e aqui. Mas daí eu ampliei aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui e aqui, ó. É discussão para todos, hein? Se alguém quiser se pronunciar, pode falar. As opções que eu coloquei aqui, mas para discussão, são essas daqui. Tá? Alguém quer fazer algum comentário? Turquinho, vai lá, desembucha. Ninguém mandou chegar. Chegou tarde, velho. Peralva? Bom, eu vi que no início do teste tinha ectopias ventriculares. Sim, vamos voltar lá no começo do A teste. gente sempre preocupa com isso porque poderia ser Aqui, ó, esse é o primeiro estágio da esteira. um desencadeador do processo. São ectopias ventriculares mesmo, né? Sim. Dentro desse contexto, tem que saber se são ectopias ventriculares. Porque pode ser uma supraventricular com aberrância. Então, retorna, por favor. Vamos ver. Ali nós temos um P que precede o QRS ali, né? Vamos supor, aqui, ó. Tem P que precede o QRS. Aqui você está dizendo, né? Em todas elas, Sim, né? sim. Tem P que precede. Aqui não. Aí não. Aqui não. Aí não. Então, eu fico mais com ectopias ventriculares, porque não há uma relação de causa e efeito entre o fluxo sinusal e o QRS. Ou seja, diagnóstico diferencial desse momento. Aí pode ser uma aberrância ventricular, bloqueio de ramo, porque tem um ritmo, parece sinusal aqui. E aqui tem mais precocidade, ó. Não é? E aqui não aparece onda P antes. Então isso aqui não depende da onda P. Para mim é uma ectopia ventricular. Assim, dentro do diagnóstico diferencial, existe uma onda P em cada um desses dois batimentos aqui também tem, mas o PR aparentemente é mais curto nesse momento. Então, o bloqueio de ramo esquerdo, neste caso, seria pouco provável, porque o PR deveria ser igual Sim. àquele precedente. O diagnóstico diferencial seria nesse momento, se pudesse suspeitar de uma via acessória de condição intermitente, acho que valeria. Agora, esse diagnóstico, esse traçado aqui mata. Não tem onda P. Então, não tem onda P, não é ramo esquerdo, não é Wolff, não é supra, é ventricular. Né? Esse é um diagnóstico que facilita na esteira porque você tem o precedente da taquicardia, né? Que são as ectopias. Mas quando você olha só a taquicardia, que critérios você usaria aqui para dizer que é ventricular? Eu puxei aqui para frente. Dois episódios de taquicardia. Vamos colocar aqui. Esse aí, o que eu estou notando é que o QRS está largado, não está aqui arritmia, o QRS é largado, a princípio, vamos discutir isso, mas ele não tem um ritmo absolutamente regular. Há uma irregularidade nessa arritmia aqui, ó. Ele não tem um ritmo regular. Eu poderia, aqui em cima, lembra muito a possibilidade de uma flutuação atrial. Tá? Aqui aqui terminou aqui. Na derivação V1, essa irregularidade lembra muito... O que fala contra a FA aí? Olha o começo dela aqui, ó. Você vai ver a onda P entrando dentro do QRS. A FA geralmente ela é trigada. Normalmente ela é trigada por uma extrasístole atrial precoce
Mas se alguém me mostra esse traçado aqui, a primeira coisa sim. que eu vou pensar é Wolf. Via acessória. Sim, um Wolf com FA. FA com Mas FA. aqui Esse você é o vê. mesmo. Mas a em entrada- MV5 você vê a entrada dela. Sim, aí tem um batimento de fusão, né? E ali a gente poderia pensar numa taquicardia ventricular, então, porque o QRS está diferente a posterior. Se nós seguirmos aqui, essa sequência aqui. Esse QRS aqui, está parecendo aqui monomórfica, mas porém ele tem diferença desse aqui, que pode ter, eu acho que isso é um batimento de fusão. Aqui. Tamanho dos buses aqui. Então, a princípio eu não. Vocês afastariam a fibrilação atrial só por causa desse papo aqui, né? Então seria uma taquicardia ventricular. Eu fico mais então com uma taquicardia ventricular nesse caso, por causa dessa Eu acho que vários critérios aqui ajudam a gente pensar em taquicardia ventricular. Uma é a entrada do ataque, né? Que você vê que o intervalo PP ele não muda, né? O que muda é o intervalo RR com uma aberrância que vai aumentando, que provavelmente esses dois primeiros QRS são batimentos de fusão mesmo. E quando a gente olha esse traçado aqui, a gente tem que olhar alguns critérios. Por exemplo, olha aqui em V2. Sugere que tenha dissociação ou não? Que possa ter? O duro que V1, V2 durante movimento, exercício, não é uma coisa tão simples de dizer que o que a gente está vendo de fato é ou não onda P. Eu não consigo visualizar. De novo, se me dá esse traçado aqui em cima, eu vou pensar em FA, nesse momento. Mas com esse traçado? Não. Estou falando só aquele lado direito, Tá. só aquele lá, só aquele pedacinho, isolado. Agora a entrada, lembra... Eu vou reforçar o que o Geraldo disse. O fato da gente ter tido aqueles complexos aberrantes, sugestivos de extracistos ventriculares, Reforça completamente. que mais me reforçaria. Com a mesma morfologia. mais reforçaria. É. A aberrância de condução eu acho que é praticamente descartada, até porque não é um padrão típico de bloqueio de ramo esquerdo, né? Olha aqui, a onda R em V1 e V2, né? Não é um padrão típico. Então, eu separei aqui alguns fluxogramas de diferenciação. Esse é o mais clássico, né? Que todo mundo usa para diferenciar taquicardia ventricular de taquicardia supraventricular aberrante. E outros que a gente costuma usar também, que a presença de dissociação, né? A presença de uma onda R inicial é muito sugestiva de TV. No caso aqui não tem onda R inicial, tá? Aqui é onda R negativa, AVR negativo. Mas um AVR positivo é muito sugestivo de ser ventricular. Por um motivo fisiológico, né? Normalmente, se a AVR está positivo, o estímulo está vindo lá de baixo para cima. É pouco provável que com aberrância de condução o estímulo venha lá de baixo. Então, assim, vários fluxogramas, eles mudam só a sequência. No caso, por exemplo, todos usam a dissociação AV. Esse usa a dissociação AV, esse usa a dissociação AV, e esse também. Esse aqui não, mas quase a dissociação AV é muito sugestivo. Que situação que poderia ser, ter dissociação AV e não ser TV? Uma taquicardia juncional aberrante? É uma exceção à regra, né? E uma coisa interessante, a morfologia não típica de bloqueio de ramo direito ou bloqueio de ramo esquerdo fala muito a favor de TV. E tem alguns critérios que são interessantes, que é essa relação aqui, ó, que é a relação entre o começo do QRS e o final. Os primeiros 40 milissegundos iniciais e finais. A gente sabe que quando a arritmia ela é ventricular, ela não usa muito o sistema de condução, né? Então, essa condução de célula para célula ela é lenta desde o começo. Ela sendo lenta desde o começo, ela tem uma baixa amplitude e larga. Então, os primeiros 40 milissegundos costumam ter uma baixa amplitude. Então, quando você faz a relação dos primeiros 40 milissegundos com os últimos, se essa relação for menor que 1, geralmente é TV. Se essa relação for maior que 1, geralmente ela é ventricular. Então, o maior diagnóstico diferencial aqui não é a aberrância de condução, é realmente a via acessória. Porque se a gente olhar, parece ter uma pseudo-onda delta aqui, né? Que faz a confusão. Então, mesmo usando todos os fluxogramas, não tem um fluxograma que é 100% eficiente. Eu gosto de usar alguns números, às vezes, quando a gente olha para um eletro. Você tem um número, uma probabilidade inicial, e depois a gente acaba ajustando essa probabilidade conforme os dados clínicos, conforme os outros critérios que a gente vê.
Taquicardia de QRS largo, quando a gente joga para a população geral, 80% é taquicardia ventricular. 80% é taquicardia ventricular. Então esse é o meu número inicial. Aí você vai ajustando para fatores de risco, idade, critérios morfológicos e tal. E com o que a gente já olhou aqui, acaba ficando diagnosticado como uma taquicardia ventricular. Tudo bem? Só um detalhe, voltando para o teste ergométrico. Você vê que isso ocorreu pós-esforço. Sim. Né? Sim. Então, a gente acredita que há uma descarga parasimpática pós-esforço que possa ter contribuído, especialmente por essa irregularidade do QRS, não ser uma taquicardia, vamos supor, regular. Ela é irregular. Se for uma TV... Na verdade, existe uma janela crítica de indução de TV para alguns tipos de arritmia. E que quando não é induzida no esforço, acaba sendo induzida na recuperação por um desbalanço de simpático para parasimpático, mas não tem a ver com... Com essa frequência aqui embaixo, deve estar uns 120 a 150, que é improvável que esteja uma descarga vagal que justifique aquilo. Na verdade, o circuito, que às vezes você está pensando em reentrada, que o circuito vai ser sempre o mesmo circuito. Em focos automáticos, e essa irregularidade, em geral, representa automatismo. O automatismo das estruturas arrítmicas, eles até estabilizarem e deixarem aquela frequência fixa, tá? Até ele se organizar, dá essa irregularidade. Em Holter, você pega a TV de 4, 5, 6 batimentos, cada RR é de um ciclo. Tanto as arritmias automáticas como as desencadeadas por atividade deflagrada, vai depender muito de atingir o limiar de despolarização. Então, às vezes você tem um estímulo, mas ele consegue despolarizar a célula ou não. Então você tem alguma certa irregularidade. É diferente de reentrada que a frequência fica fixa, o ciclo da taquicardia fica mais fixo. Deixa eu fazer um comentário aqui com relação à nossa área aqui, que é o teste ergométrico. Nem sempre é tão fácil a gente definir no momento do teste se a gente está interrompendo porque é uma TV ou porque é uma taquicardia por condução aberrante, um bloqueio de ramo esquerdo, direito ou mesmo um Wolff. Eu já interrompi mais de uma vez e era BRE. Mas eu vou perceber isso depois que eu vou analisar o traçado a posteriori. Mas no momento ainda tem uma outra questão. Eu costumo entregar meus laudos na hora. Então eu vou fazer aquela análise, eu tenho que ter uma interpretação naquele momento e dizer o que a minha observação daquele traçado no momento. Se eu não tenho certeza, eu procuro descrever a presença ou ausência de P, o intervalo PR, se houve mudança ou não, e na dúvida, taquicardia com QRS de morfologia aberrante sugestivo de TV. É como eu costumo concluir em algumas vezes. Mas eu tento sempre dar alguma conclusão daquela arritmia. E volto a repetir, a questão da gente interromper, uma coisa é você pegar o traçado e analisar depois, e outra coisa é você estar com um paciente com 170, 180 de frequência, com o traçado, com a linha de base irregular, e você deve parar ou não parar. Foi uma supra, aliás, é apenas a taquicardia sinusal do esforço que teve aberrância, eu continuo ou não, eu interrompo. De qualquer forma, é critério de interrupção fazer o bloqueio de ramo. Concordo plenamente que se essa arritmia tivesse desencadeado também durante o esforço, eu laudaria o teste interrompido pela desencadear a arritmia e aí descreveria a arritmia. Esse caso aí também ela aconteceu depois. Aqui foi na recuperação. O teste foi parado por cansaço. Eu volto a chamar, foram 2 episódios de TV. Sim, os 2 na recuperação. Na recuperação. Se você olhar aqui, com 12 e um com 30. Aqui, ó, com 30 segundos de recuperação. E um com 12. E o outro com... Cadê? 30 e o outro com 12 segundos da recuperação. Eu laudaria com teste ergométrico alterado pela presença de arritmia descrita em outro momento, já estaria descrito aqui. Mas é um teste alterado. Aí nós não podemos traçar definições sobre isquemia ou não. Bom, com o que a gente tem até aqui, todo mundo concorda que é um paciente de 40 anos, sexo masculino, assintomático, que não sentiu nada durante a esteira também, tá? Sem fator de risco nenhum, e que desencadeou uma taquicardia ventricular monomórfica na esteira, na fase de recuperação, certo? E que por esses critérios aqui que a gente já olhou todos, ele preenche vários aqui, é uma taquicardia ventricular. Na recuperação. Oi? Qual foi o sintoma dele na recuperação? Nenhum. Nem Ele é assintomático. Nada. Nenhum sintoma. Então, imagina, o que está acontecendo isso com ele? Fora da esteira também, quando faz Aí,
a resposta já ficou evidente, que é uma taquicardia ventricular monomórfica. Sabendo que é uma taquicardia ventricular monomórfica, quais são as hipóteses diagnósticas que a gente tem para ele? Alguém quer comentar alguma coisa? A primeira coisa, eu simplesmente com o teste não liberaria para atividade física. Não, sim. E encaminharia para vocês. Sim. Esse paciente acabou sendo encaminhado para mim depois. Mas aí sim, quando chega para mim, por exemplo, ou vai chegar para vocês também, qual é as principais diagnósticos diferenciais e hipóteses que a gente tem que pensar e o que a gente vai excluindo por esse exame mesmo? Displasia ritmogênica de VD? Porque é um teste de esforço em que fez uma taquicardia ventricular com um padrão semelhante, a de um BRE, com eixo inferior. Você pode pensar em displasia de VD? Pode. O que a gente olha no eletro que ajuda a excluir um pouco a taquicardia de VD? Algumas coisas que... Primeiro, em ritmo sinusal, normal, ele não tem sinais eletrocardiográficos sugestivos, que seria a onda epsilon. Mas ele tem um ombrinho naquela onda R lá que você tem um ombrinho. Tem um mas não é uma onda epsilon, é um distúrbio de condução que é comum. Exatamente, não é uma epsilon, claro. Que é comum. E tem algumas coisas que afastam por o seguinte motivo. A displasia de VD, geralmente, ela é de foco epicárdico. E os QRS geralmente são mais largos, são QRS bem largos. E uma das coisas que ajuda no diagnóstico diferencial é a positividade em D1. A displasia de VD, por ser geralmente em parede oposta, D1 é bem positivo. E largo. D1 geralmente é mais largo e maior que 120 milissegundos. Então não é uma regra, porque em arritmia não existe regra. Tá? Mas na displasia ritmogênica de VD, em geral, você tem a derivação D1 positiva e maior que 120 milissegundos. E a maior largura de um QRS geralmente ultrapassa 150 milissegundos, por ser um foco epicárdico. Os focos epicárdicos geralmente eles são mais largos que os focos subendocárdicos. Aqui a gente não consegue afirmar nada ainda, mas não é um eletrosugestivo que você tem que... Dá para bater o martelo? Não, mas a gente não é o primeiro diagnóstico que eu vou pensar, uma displasia de VD. Por esses critérios, é um QRS que não é extremamente largo, D1 não está positivo e não é maior que 120 milissegundos. Seria esperado também que ele com 30, 40 anos já tivesse pelo menos sintomas, se tivesse displasia. Não necessariamente, até porque a frequência não é tão alta da TV. Não necessariamente. Cardiovertido, simulado com síncope. Sobrepeso, vai. Vamos pôr um sobrepeso para ele. O padrão dele, mas não é obeso, não. Sim, faz atividade, mas é sobrepeso. Mas é ativo. E taquicardia ventricular focal idiopática? Isso é exclusivamente um diagnóstico de exclusão. A gente que mexe muito com arritmia, a gente tem um feeling de que isso aí possa ser idiopático. Mas é um diagnóstico obrigatoriamente de exclusão. Eu não posso afirmar que é uma taquicardia ventricular idiopática sem ter exames comprovando que ele não tem nada estruturalmente. Até porque ter ou não ter cardiopatia estrutural muda muito o prognóstico de uma taquicardia ventricular. Tá? Sequela de miocardite. Ele tem alguma alteração no eletro que sugere uma sequela de miocardite? Não tem. Mas existem situações de ressonância que você pega só uma fibrose mesocárdica que justifica uma taquicardia. Mas aí eu preciso de exames complementares. Eu não tenho pelo eletro como afirmar isso. E sequela de infarto? Também é pouco provável, mas é um diagnóstico diferencial. Pouco provável porque ele não tem história prévia, ele é assintomático, ele não tem fator de risco, ele não tem eletro com zona inativa. E mesmo que a gente pensasse em isquemia, o que fala contra, nessa taquicardia que ele fez, de ser desencadeada por isquemia? Geralmente as taquicardias ventriculares desencadeadas por isquemia, ele apresenta alguma alteração prévia à taquicardia, ou um infra, ou um supra, ou uma dor no peito. E a isquemia, ela não é tão focal, ela é regional. Como a isquemia ela é mais regional, uma coisa é uma taquicardia focal. A arritmia ela é mais regional, parede inferior, parede lateral, posterior. E quando ela é mais regional, o estímulo pode escapar por um lado, escapar pelo outro. Então ela tende a ter não digo um polimorfismo completo, mas você tem variações maiores da morfologia do que nesse caso, que a morfologia é muito igual. Quem pediria um CAT nesse caso? Acabou o exame, taquicardia ventricular, CAT. Se fosse evento hemodinâmico, todo mundo pedia, né? Gente, vamos combinar? A maioria
Não tem indicação de CAT por esse teste. Mas vai ganhar um CAT. Esse exame a gente sabe o que até Eu agora. não sei o que vai acontecer, mas vai ganhar um CAT. Que ele é um paciente assintomático, Entendeu? que fez essa taquicardia ventricular monomórfica, que não tem características de displasia, porque não tem D1 positivo, não tem QRS D1 acima de 120 milissegundos, não tem alterações de sequela de miocardite, e a taquicardia ventricular, por ser monomórfica, com mínima, quase não tem variação da morfologia, fala contra isquemia ou doença coronária. Qual que seria a conduta principal aqui, vai? Tá bom. Falar que não vou pedir CAT. Quem não pediria uma angio coronária? Angiotomografia de coronária. Aí, mas pronto, mas a ideia é a mesma. Não, mas uma ressonância de estresse resolveria. Não, o que eu estou querendo dizer é que e isso vai servir provavelmente para vários outros casos que nós vamos discutir, sem ver um teste ergométrico alterado por alteração isquêmica, por alteração elétrica, o paciente acaba, de alguma maneira, com uma investigação de coronariopatia. O problema maior é que as pessoas, muitos cardiologistas têm na cabeça que alterou a esteira, tem doença coronária. Alterou a esteira. É isso que eu quero comentar. Quase que é uma regra que eles põem na cabeça. Precisa ou não precisa ter. E que quando você começa a esmiuçar... É atual. Não, e quando você começa a esmiuçar o perfil da arritmia, você vai ver que não é uma arritmia que bate com uma doença coronária, ou com uma isquemia. Né? Assim, são características diferentes. Paciente que chegou no pronto-socorro com algum sintoma, uma arritmia, ou fez um teste ergométrico com arritmia, ele é muito mais fácil fazer um CAT ou uma angiotomografia do que fazer uma investigação eletrociológica. É muito mais fácil. Deixa eu dar um dado a vocês. Há uns anos atrás, um residente meu fez um trabalho de conclusão de curso, de residência. Ele tinha passado comigo na ergometria e foi terminar a residência depois e fez hemodinâmica. Então ele pegou todos os testes ergométricos de um determinado período que tinham sido alterados por arritmia e buscou no livro, uma trabalheira, quais tinham ido para cateterismo. A conclusão foi absolutamente inconclusiva. Metade desses pacientes tinha CAT alterado e metade tinha CAT normal. Mas alterado e causa e efeito? Com causa e efeito é outra coisa. A diferença é uma outra coisa. Metade era alterado, o cateterismo, metade era normal. Porque você pode ter as duas coisas e uma coisa não gerar a outra. Você pode ter a doença coronária e não ela ser a causa. Uma boa parte de pacientes que têm a arritmia ventricular tem doença coronária junto, mas não existe uma relação de causa e efeito, como o Edu falou. É certeza absoluta que esse paciente não tem doença coronária? Não, não existe certeza. Mas mesmo que ele tenha, justifica essa arritmia? Não justifica. Uma arritmia ventricular monomórfica, sem nenhuma variação da morfologia, desencadeado sem nenhuma alteração prévia de segmento ST, sem dor no peito, é pouco provável. Né? Então, assim, o que a gente tem que ter na cabeça? O paciente jovem, assintomático, que desenvolve uma taquicardia ventricular, em que a gente fez todo esse diagnóstico diferencial, em que fala a favor, mas é sempre um diagnóstico de exclusão, tá? Mas que fala a favor de ser idiopática, porque você não consegue achar um argumento forte aqui para afirmar, a não ser uma sequela de miocardite, vai? Porque às vezes você pega só na ressonância mesmo. Mas ele não tem hipertrofia, porque o eco é normal, ele não tem sequela de infarto, ele não tem displasia, não sugere pelo menos. Qual que é o nosso carro-chefe para investigar isso aí? Ressonância e o Holter. Displasia ritmogênica. Por que geraria arritmia? Por substrato. Região doente. Sim. Sequelas de miocardite. Por que geraria arritmia? Fibrose. Região doente. Sequelas de infarto. Não preciso nem falar. Ou seja, todos são reentrados. Todo o raciocínio de arritmia cardíaca, arritmia ventricular, se liga obrigatoriamente à pesquisa de substrato. A nossa mente, a mente do cardiologista, que eu fui treinado e boa parte de vocês também, sempre se pensou na doença coronariana com isquemia gerando isso. Hoje em dia, o substrato é tão ou mais importante do que a presença da doença coronariana. Diferente da arritmia isquêmica, tá? O cara está tendo isquemia, de fato, com dor, com infra, supra e arritmia ventricular. Esse é um outro departamento. São mecanismos Mas fisiopatológicos. a arritmia ventricular, hoje, temos que pesquisar substrato. E o substrato, fibrose. E o melhor método para se investigar fibrose é a ressonância. E quando é fibrose, geralmente é um circuito reentrante. Quando é circuito reentrante, geralmente a frequência é bem regular da taquicardia ventricular. Ainda que o começo até engatar... Depois que engata, geralmente é uma frequência mais regular. O começo não, porque às vezes muda entre o intervalo de acoplamento do primeiro para o segundo batimento. Então ele fez a ressonância e a ressonância normal. Tá?
esse é o laudo da ressonância, que não apresentou nenhuma alteração fibrótica. Então fica como um diagnóstico de taquicardia ventricular na ausência de cardiopatia estrutural. Tá? E esse é o resultado do Holter dele. Ele não tem muita extrasístole ventricular isolada, ele tem aqui 165, se eu não me engano, e tem 5 episódios de taquicardia ventricular não sustentada. Mas o que chama atenção no Holter dele, 7 episódios. O que chama atenção no Holter dele é isso aqui, ó. No relatório tabular do Holter, aqui por horário, ele te mostra o número de extrasístoles ventriculares, de taquicardia ventricular, e somente nas 24 horas do exame, somente um horário ele apresentou todas as taquicardias. Às 8 horas da manhã, ele apresentou as extrasístoles ventriculares, as pareadas e as TVNS. O que sugere isso? As taquicardias ventriculares idiopáticas, muitas delas, têm um padrão circadiano, que revela uma certa influência de catecolamina. E a transição é onde existe uma janela crítica para essas arritmias aparecerem, tanto na esteira como no Holter. Não necessariamente você vai repetir o Holter, ele vai ser igual, não necessariamente você vai repetir a esteira, ele vai ser igual. Existe uma janela crítica para a indução dessas arritmias, que tem a ver com a concentração de catecolamina, com o balanço de tônus vagal e simpático, e a zona de transição é ao acordar. Então, reparem que às 8 da manhã é o único horário das 24 horas que ele teve todas as arritmias dele, entre 8 e 9 horas da manhã. Certo? Então a gente tem uma taquicardia ventricular idiopática com padrão circadiano que tem uma relação aparentemente com a concentração de catecolamina, mas que durante o teste de esforço foi desencadeada na recuperação. Isso mostra o quê? Que realmente existe uma janela crítica para apresentar no esforço. Porque no Holter foi na transição, no teste de esteira foi na recuperação. Tá? Esse é o traçado do Holter. Só que no Holter, como ele não está fazendo uma carga cada vez aumentada de estresse e que a frequência vai continuamente aumentando, as taquicardias são o quê? São taquicardias ventriculares não sustentadas. Aquele aspecto que a gente tinha visto na ergometria, esse traçado aqui aparentemente tem uma onda P, né? E poderia sugerir Wolff, alguma coisa assim. Já esse traçado não, quer dizer, a P está englobada, quer dizer, o PR aqui é completamente diferente. Então, essa modificação da relação temporal P-QRS dá o diagnóstico de fato de dissociação AV e origem ventricular. Outro dado interessante. O tempo de duração na esteira foi maior do que no Holter. Por quê? Algumas arritmias idiopáticas, geralmente as de vias de saída, elas têm uma relação grande com a frequência cardíaca que induz a TV. Quanto maior for a frequência cardíaca sinusal que induz a TV, maior é o tempo de duração da TV. Então aqui a frequência sinusal um pouco mais baixa, a TV dura pouco tempo. A frequência sinusal que desencadeou a TV na recuperação do teste era maior. E a TV durou mais tempo. Ela tem uma relação direta com a frequência cardíaca pré-taquicardia. Tudo bem? Esse fato pode ser uma taquicardia idiopática, se não chegou a uma cardiopatia estrutural, dá um caráter de benignidade? Depende. É isso que nós vamos ver ao longo. Depende. Quando a gente fala em taquicardia ventricular idiopática, todas as regiões do coração podem apresentar, do ventrículo podem ter esse caráter idiopático. Mas a gente sabe que existem localizações mais comuns. Tá? As vias de saída de ventrículo direito e ventrículo esquerdo, as regiões septais, né, pararrecianas, e de fibras de Purkinje, as arritmias reentrantes que usam o fascículo, ou posterior ou anterior, para reentrar, os músculos papilares, a base dos músculos papilares mais comum, o mitral, tá? E uma região que chama summit, que é uma região epicárdica do coração, que envolve a bifurcação da coronária, é um triângulo, tá? Essa região do summit é um triângulo epicárdico em que a ponta é a bifurcação do tronco da coronária esquerda e a base começa pela primeira septal. Essa é uma região que corresponde a 10% das taquicardias ventriculares idiopáticas, é uma região epicárdica.
A gente vai ver algumas diferenças depois. Mas a grande maioria das taquicardias ventrículas... Eu sempre gosto de citar números para a gente ir para as probabilidades. Depois a gente vai ajustando esses números. Que nem taquicardia de QRS largo, 80% é TV. Das taquicardia ventricular idiopática, ela corresponde a 10% das taquicardias ventriculares. Das idiopáticas, a gente sabe que 70% a 80% corresponde às de vias de saída de VD. Tá? 70% a 80% das taquicardias ventriculares são de via de saída de VD e VE, desculpa, VD e VE. Então, assim, 16% geralmente é de taquicardia de VE, de via de saída de VE, e a grande maioria de via de saída de VD, com algumas diferenças peculiares. E a taquicardia ventricular epicárdica corresponde a mais ou menos 10% das taquicardias, e a região mais comum é aquela região do summit. Muda, para o eletrofisiologista faz diferença saber isso, talvez na conduta, na prática de consultório não, pelo acesso que você vai usar para fazer a ablação. E aqui é um diagrama que eu uso para a gente saber, pelas características morfológicas, da onde vem a arritmia. Porque as arritmias hoje em dia, ela tem, pela morfologia, você consegue ter uma ideia de onde ela vem. As de eixo inferior estão vindo lá de cima. As de eixo superior estão vindo lá de baixo. As de padrão de BRD estão vindo mais da esquerda. As de padrão de BRE estão vindo mais da direita. Né? Então, assim, não precisa decorar tudo isso aqui, mas aqui ele coloca todos os padrões, seja de BRE ou de BRD, e a morfologia. A gente vê que muda muito, tanto a morfologia como a transição na região precordial. Então, assim, a gente já sabe que é uma taquicardia ventricular idiopática e que a gente sabe que existem vários locais. E cada local tem um mecanismo fisiopatológico diferente do outro. Não são todas que têm o mesmo mecanismo fisiopatológico. Por exemplo, a gente divide as idiopáticas em subtipos de resposta à medicação. Resposta à medicação. Então, as de vias de saída de VD e de VE costumam ser adenosina sensível. Elas são revertidas com adenosina. Porque o mecanismo fisiopatológico mais comum dela são as atividades deflagradas. São oscilações no potencial de membrana que podem desencadear um novo potencial. Então, o cálcio tem um papel importante. Então, ela é classificada como adenosina sensível. Então, as taquicardias de via de saída costumam ser adenosina sensível. As taquicardias ventriculares que usam o fascículo do ventrículo esquerdo, um dos fascículos para reentrar, elas costumam ser verapamil sensível. Tá? Elas são revertidas com verapamil. E as taquicardias ventriculares idiopáticas que vêm do sistema de His-Purkinje, elas geralmente têm um mecanismo de hiperautomatismo. E as arritmias hiperautomáticas, elas são propanolol sensível. Óbvio que existe uma sobreposição, às vezes, entre automatismo e atividade deflagrada, para a gente saber o mecanismo. Mas, em geral, essa subclassificação, por resposta à medicação, é as adenosinas sensíveis, classicamente de via de saída de VD e VE, as verapamil sensível, que são as reentradas pelos fascículos, e as propanolol sensível, de rede de Purkinje. E, então é o seguinte, para a gente saber qual é o mecanismo dessa arritmia, que a gente viu no teste, a gente precisa saber de onde ela está vindo, né? Porque se ela está vindo da rede de Purkinje, ela é um mecanismo. Se ela está vindo se ela está reentrando, é outro mecanismo. Se ela está vindo da via de saída, é outro mecanismo. E a gente vai muito pela morfologia. A gente divide em dois tipos, assim, de um jeito mais simples, em dois tipos de morfologia na TV. Morfologia semelhante a BRD e morfologia semelhante a BRE. As de morfologia semelhante a BRE, a gente tem vários diagnósticos diferenciais também. Via de saída de VD e de VE, continuidade mitroaórtica, anel tricúspide, as pararricianas, banda moderadora, as epicárdicas, as redes de Purkinje, anel mitral, músculo papilar, as de BRD, anel mitral, músculo papilar e fasciculares. Essa arritmia que a gente viu na esteira é uma arritmia de BRE, certo? É uma arritmia de BRE, o diagnóstico diferencial são essas daqui. Só que ela é de BRE com o eixo inferior, ou seja, o eixo inferior significa que o estímulo está vindo da onde? Lá de cima. Então o diagnóstico diferencial já limita-se ao quê? A via de saída de VD e VE, continuidade mitroaórtica e a taquicardia epicárdica da região do summit. Tudo bem? Então a gente já sabe, você vai vendo que aos poucos você vai estreitando o diagnóstico e ao mesmo tempo aprofundando. Por quê? Porque a gente sabe que essas arritmias, o mecanismo fisiopatológico é o quê? A adenosina sensível. Isso vai mudar, isso facilita a nossa conduta para frente. Então a gente tem uma taquicardia ventricular idiopática, né, num paciente jovem assintomático, com morfologia de BRE e eixo inferior,
em que é sugestivo da localização ser de via de saída de VD, de VE ou epicárdica. Né? Por quê? Se fosse pararriciniana, o QRS é mais estreito. Se fosse de banda moderadora, o eixo é mais superior. Né? O estímulo está vindo de baixo para cima. Se fosse da rede de Purkinje, também o QRS costuma ser mais estreito. Então, pela largura do QRS, pelo eixo inferior e padrão de BRE, sugestivo de ser de via de saída de VD, de VE ou da região do summit. Né? Então, ó, morfologia de BRE e eixo inferior, esse vai ser o nosso diagnóstico diferencial. Aí, vamos fosforilar mais ainda, mas só um detalhe que é interessante, que o Peralta tinha perguntado em relação à malignidade. As arritmias de via de saída de VD e VE, em geral, elas são benignas. Tá? Mas existem 10% das arritmias de via de saída de VD e de VE que podem ter caráter mais maligno. E alguns estudos mostraram o que diferenciava o caráter de benigno e maligno. Bom, uma coisa que a gente sempre olha é o intervalo de acoplamento do início do ataque. Que quanto mais curto, maior o risco de um fenômeno R sobre T. Mas não existiu até hoje um valor de corte em que você fala, ó, esse acoplamento é de risco, esse não. Porém, já se sabe por quê? Porque com a frequência mais alta encurta o acoplamento, com a frequência mais larga aumenta, mas sabe-se que as arritmias de caráter maligno, que são trigadas por uma extrasístole ventricular ou uma taquicardia ventricular, o intervalo de acoplamento não tem o valor de corte, mas existe um valor de corte entre o pico da onda T e o começo do QRS da TAC. Quando é menor que 40 milissegundos, tem um caráter maligno. Não o intervalo de acoplamento, o intervalo entre o pico da onda T e o começo do QRS da TAC, da taquicardia. Quando menor que 40 milissegundos, tem um caráter maligno. E a outra coisa é a relação. Existe um valor de corte que não está relacionado ao intervalo de acoplamento, mas o tamanho do ciclo do segundo batimento, do primeiro para o segundo. Mais do que o intervalo de acoplamento do QRS normal para o da TAC, é do primeiro para o segundo batimento da TV. Quando esse valor é menor que 317 milissegundos, é o valor colocado de corte, esse valor abaixo de 317 milissegundos é considerado como um risco de degenerar para uma taquicardia ventricular polimórfica ou uma FV. Por que se considerou mais o segundo e até o terceiro batimento do que o primeiro? Porque esses intervalos variam e, por exemplo, quando é uma taquicardia macro reentrante, a relação entre o intervalo de acoplamento e o ciclo do ataque é inversa. E quando você tem, por exemplo, uma via de saída de VD, que é por atividade deflagrada, essa relação é proporcional. Quanto mais curto, maior vai ser a frequência da TV. Então, o segundo batimento não necessariamente vai refletir o primeiro. Numa macro reentrada, ela é menor que o primeiro batimento. Mas você sabe que essa relação entre o segundo e o terceiro, quando é menor que 317 milissegundos, tem um caráter maligno. Querem comentar alguma coisa? Nós temos essa informação aqui, ó. Se a gente olhar lá no começo do ataque. Cadê? Outra coisa é que as taquicardias de via de saída, elas costumam ter um acoplamento mais longo. Geralmente, o intervalo de acoplamento das de via de saída corresponde a 60% do ciclo do acoplamento. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Pera aí. Vamos voltar lá. Aqui, ó. Você tem aqui a primeira arritmia, certo? Se você considerar aqui o pico da onda T até o começo do QRS, tem muito mais de 40 milissegundos, concorda? Então já não tem esse critério de malignidade, né? E aí o que a gente vai olhar? O acoplamento aqui é curto? Não. Ele costuma ser um acoplamento mais tardio. É o que eu falei, ele costuma ser geralmente 60% do ciclo. E o acoplamento do segundo para o terceiro é maior do que 317 milissegundos. Eu penso, do ponto de vista prático, assim, acho que a ideia é para o cardiologista, que uma coisa é o eletrociologista se vai entrar pela aorta, punção do saco pericárdio para acionar, se vai entrar na veia cardíaca, custo de aorta. Uma coisa é você definir, eu acho que a obrigação do cardiologista é definir se existe qual é a arritmia, arritmia ventricular, ou aberrância com arritmia, e para o clínico que recebe, porque às vezes o ergometrista, e normalmente o ergometrista não tem nenhuma outra informação à sua mão.
Então o ergometrista vai dar esse laudo, vai voltar para o cardiologista vai ou pedir CAT, de tomografia, ressonância, vou entender o conceito para depois passar essa bola para frente. Acho que do ponto de vista de filosofia para o cardiologista clínico, ter o conceito de qual é a arritmia, de potencial de risco e do mecanismo gerado, eu acho que é muito significativo. Eu confesso que poucos desses índices eu uso. No sentido de que quando chega para mim, já está tudo triado. Vocês já fizeram isso. Então já foi feita a investigação, já foi feita a ressonância, já foi feita a tomografia, já foi feito o Holter. Então o paciente geralmente já tomou um ou dois ou vários medicamentos, né? Então para mim é muito mais fácil. Então, tentando dizer, quando chegou para mim, tudo isso já foi tentado e não foi propanolol, não conseguiu, quer dizer, beta-bloqueador, amiodarona. Para mim é muito mais simples, eu entrar e se eu vou queimar. E aí, de fato, eu vou ter que ter ideia da morfologia, orientação, para poder saber aonde queimar. Mas é extremamente... Cada arritmia tem sua característica peculiar Eu, particularmente, gosto de saber de onde vem por questão fisiopatológica, em relação à medicação. Foi o que você tinha falado em relação à malignidade. Quando é que você fica mais de olho? A gente sabe que de via de saída geralmente é benigna, mas existe esse diagnóstico diferencial que a gente tinha que ficar de olho sempre. Pico de onda T em relação ao começo do QRS da TV e o ciclo da taquicardia. Uma coisa interessante 25 a 50% das taquicardias ventriculares de via de saída são desencadeadas na esteira, mas não são todas. Porque existe uma janela crítica de indução, não é sempre. E muitas vezes é desencadeado no teste, quando vai para o estudo fisiológico, não desencadeia com isoproterenol. Você sabe qual é a minha preocupação, porque existe essa janela crítica. A minha preocupação é depois de tudo isso, vocês vão mandar de volta para a esteira e a gente sabe que ele já fez TV no outro. Vamos para frente. Então a gente sabe o quê? Que é uma taquicardia ventricular com padrão de BRE e eixo inferior, que o diagnóstico é via de saída de VD ou VE. Tá? Só para ilustrar, existe uma diferença em relação anatômica. A via de saída de VD é mais anterior, né? E mais à direita em relação à via de saída do VE. E a via de saída do VD ela é praticamente inteira de tecido miocárdico. Diferente da via de saída do VE, que ela é composta pelo esqueleto fibroso do coração, muitas artérias, né? E o anel valvar aórtico. Isso muda o que, fisiopatologicamente falando, em relação à arritmia? As de via de saída de VD têm um acoplamento mais fixo que a do VE. Porque a do VD tem uma inibição eletrotônica do tecido miocárdico do lado. E a do VE, como tem muitos tecidos fibrosos de não condução e vasos, você tem uma proteção naquela região semelhante mais ou menos a uma parasístole, mas não é igual, mas semelhante. Então você tem mais variação em relação à via de saída, do acoplamento em relação à via de saída do VE em relação ao do VD. Olha a visão do eletrologista na hora de interpretação do eletro e na hora da terapia. Isso aqui é o oblíquo anterior esquerdo. Tá? Aqui está o gradeado costal, aqui está o lado direito, o lado esquerdo, a coluna está mais ou menos passando aqui no meio. Olha a via de saída do VD. Existem regiões, e esta região aqui, né, Magão? Esta região marvada. Existem regiões da via de saída do VD que elas são anatomicamente mais à esquerda do que regiões da via de saída do VE. Pode estar por aqui. Por isso que existe confusão. Né? Então, quando a gente fala VD, VE, então tá pra cá, BRE, BRD, UE. Gente, é um forfé. Esta região aqui é o famoso campinho. Ali é uma coisa horrorosa. São diferenças muito minuciosas. Ali você tem em 2 centímetros cúbicos, pelo menos meia dúzia de estruturas de alta importância anatômica, funcional, e você não consegue ter muitas vezes um cateter em cada um dos lugares, a definição se vê um pouquinho para cá e um pouquinho para lá. Isso aqui esta região aqui é complexa anatomicamente. E com características muito semelhantes. Muito diferente você entrar na aorta, entrar no apicárdio ventrículo direito, entrar nessa região. Então, para o cardiologista, é arritmia de trato de saída. De via de saída. De trato de saída, é idiopático ou é estrutural. Ponto. O resto é suor. O resto é fosforilar a cabeça do eletrofisiologista. Raio-X e depois vocês vão... Aí assim, é óbvio que é o que o Edu falou, o que interessa é que é de via de saída. Se é de VD ou de VE,
o mecanismo fisiopatológico é muito diferente. Eu coloquei algumas coisas aqui, mas a título de curiosidade, para quem gosta de eletro, saber se é mais para a direita, mais para a esquerda, tá? Qual que é a relação anatômica aqui, ó? A via de saída do VD, em geral, tirando a parte mais alta, ela é mais anterior e mais à direita. E a do VE é mais posterior e mais à esquerda. O que isso muda no plano precordial? No plano frontal, todas vão ter o padrão de BRE com eixo inferior. Só que, no plano precordial, a que está mais próxima da derivação em V1 e V2 vai fazer uma transição RS mais tardia. E as de via de saída de VE faz uma transição precordial mais precoce. Transição que eu digo a mudança de negativo para positivo. Então, quanto mais precoce for a transição precordial, mais a favor, não é uma regra, não existe regra em arritmia, de ser de via de saída de VE. Quanto mais transição mais tardia, mais a favor de ser de via de saída de VD. E aí, só para ficar mais louco ainda, ó, olha a diferença de morfologia para cada região da via de saída do VD e do VE. Então, assim, é muito sutil, tá? É muito sutil. E outra, se o cara é mais obeso, mais magro, mais longínquo... E outra coisa que muda é a rotação do coração. Porque 30% dos pacientes tem uma rotação atípica do coração, ou mais para a direita ou mais para a esquerda. E aí muda também, né? Então, assim, é só a título de curiosidade, algumas coisas que eu coloco aqui, que é algumas regras que a gente usa, mas aí é mais coisa de eletrofisiologista, para ter uma ideia por onde ele vai entrar, por onde ele vai hablar, se é de via de saída de VD ou de VE. O que significa isso? Eles usam geralmente a relação entre onda R e onda S em V2. Quando é de VE, o que você espera? Que a onda R seja maior e a onda S menor em V2. Quando é de VD, ao contrário. Uma onda R geralmente menor em V2 e a onda S mais profunda. E essas relações elas são usadas aqui. Quando a gente pega essa taquicardia aqui, ó, ela tem o quê? Uma transição precordial precoce. Então, se a gente jogar os critérios que a gente usa lá, vou só título de curiosidade, tá? Quando você olha a onda S em V2 e a onda R em V3, e essa relação é de 0,47, ó, essa relação sugere que seja de VD, desculpa, de VE, né? Quando você tem uma relação RS em V2 maior que 50%, sugere que seja de VE. E quando você olha a duração da onda R em relação à duração do QRS em V2, que no caso aqui deu 0,66%, maior que 50%, sugere VE. Ou seja, ele usa o quê? Quanto maior a onda R e mais larga a onda R em V2, mais sugestivo de ser de via de saída de VE. Quanto menor, de via de saída de VD. Porém, mais importante que isso é você indexar a zona de transição da TV em relação à zona de transição ao ritmo sinusal, porque o coração pode estar rodado. Então, quando você considera que 30% da população tem o coração mais rodado para a esquerda ou para a direita, você tem que indexar a zona de transição da TV com a zona de transição em ritmo sinusal e fazer a relação. E a gente pontua. Se a zona de transição estiver em V1, é 1 ponto. Entre V1 e V2, é 2 pontos. É 1,5 ponto. Entre V2 e V3, 2,5. E aí vai. Se eu considerar que em ritmo sinusal a transição está entre V1 e V2, ele tem 1,5 ponto. Desculpa mais uma vez. Quem faz ergometria sabe que a colocação dos eletrocardiogramas nem sempre é exatamente aquela que a gente faz. V1, quarto espaço, primeiro, segundo. Eu tenho muita preocupação com esses algoritmos que são colocados... Sim, é diferente do eletro. Exato. Não, e aqui você vê que... Às vezes os braços, que não são os braços, são colocados mais centrais. Então a morfologia, de fato, para essa preciosidade... que você está usando, vale mais para o eletro. Para esse pretende. É para o eletro, e o eletro bem colocado, que nem sempre nem mesmo nós... E além disso, aqui eu coloquei esses critérios para mostrar que eles não batem. Porque os 3 critérios anteriores falam a favor de VE. E quando a gente joga aqui, que você compara a zona de transição em sinusal com a da TV, se a zona de transição da TV for depois da de sinusal, fala a favor de VD. Deixa eu complicar um pouquinho mais para você. Você mediu aqui essa relação em qual complexo QRE é desse? É porque aqui você tem um efeito meio que sanfona, né? De respiratório. O paciente está andando, está correndo. Mas você... Não, mas aqui serve para mostrar que mesmo que você considere aqui, esse critério consideraria que a taquicardia devia de saída de VD. Eu coloquei o critério para mostrar que quando você usa todos os fluxogramas, eles não batem. O que o Eduardo falou agora de colocação... eles não batem. Você chega na sala, o paciente está com uma camisolinha, uma sei lá o quê, Sim. Muito pior do que isso. E eu vou botar mais uma confusão aqui ainda, porque se você olhar, ó, você tem 3 critérios que sugerem ser de VE, certo?
E você tem um critério que sugere ser de VD. E tem um outro critério aqui que sugere ser epicárdico, que é uma pseudo-onda delta maior que 40 milissegundos. Então você pode ser de VD, de VE ou do Summit. A implicação disso é onde você vai Para ele, onde ele vai entrar. Para ele é onde ele vai e entrar. para o clínico. Para o clínico, na verdade, é saber que é de via de saída. Assim, por quê? Porque muda a conduta de remédio. Acho que em relação a remédio. Uma taquicardia ventricular idiopática com morfologia de eixo inferior, que você sabe que vem de VD, VE ou do Summit, geralmente ela é adenosina sensível. Aí que nós vamos chegar. Então a gente sabe que é uma taquicardia ventricular, que pode ser de via de saída de VD, que é a região mais comum, 80% é de via de saída de VD, via de saída de VE ou do Summit, que é a região epicárdica. Né? Tem vários fatores de confusão aqui. Eu coloquei esses critérios para mostrar o quanto o eletro engana a gente. Você pode ser de via de saída de VD, de VE ou epicárdico. Então, todas têm em geral, o mesmo mecanismo arritmogênico, que é o quê? Uma atividade deflagrada por pós-potencial tardio. O que significa isso? Isso aqui é um potencial de ação. Se eu tiver uma oscilação de membrana que possa desencadear um novo potencial de ação, se for nessa fase do potencial de ação, é um potencial precoce. Se for tardio, se for depois do potencial de ação, é um potencial tardio. As taquicardias ventriculares de via de saída de VD, VE ou da região do Summit, elas geralmente são atividades deflagradas por pós-potenciais tardios, ou seja, uma oscilação no potencial de membrana que, se ela atingir o limiar de despolarização, ela despolariza de novo a célula. Como ela nem sempre vai despolarizar na mesma frequência, a frequência não vai ser estritamente regular. E o que implica nisso? Por que a gente usa, ter uma ideia disso é importante? Porque o que significa esse pós-potencial tardio? Na verdade, é um mecanismo intracelular em relação à sobrecarga de cálcio. Tá? A gente tem toda uma cascata de sinalização, que se, por exemplo, eu tiver uma sinalização adrenérgica, você vai mexer no metabolismo do AMP cíclico, fosforila o canal de cálcio, entra cálcio, só que 75% do cálcio usado para contrair uma célula não é do cálcio que entra, é do depósito do retículo sarcoplasmático e é liberado por um receptor chamado receptor rianodínico. Esses receptores liberam cálcio para contrair. Nas taquicardias ventriculares idiopáticas, você tem alguma alteração nesses receptores aqui, ó, receptores rianodínicos, que começam a liberar cálcio no momento que não é para liberar, que geralmente numa fase diastólica. Quando esse cálcio ele é liberado, o que acontece? Existe uma bomba de permuta de cálcio com sódio a favor de gradiente. Então, esse cálcio que é liberado vai ser trocado por sódio. Na hora que entra sódio na célula, o que acontece? Um novo potencial de ação. Então, baseado nisso, qual que é o remédio ideal para você controlar isso aqui? Beta-bloqueador. Na fase aguda, quando você tem uma taquicardia ventricular, ela chega no pronto-socorro ou no teste ergométrico que a arritmia não reverte, o que inibe? Ó, aqui ó, tem o que estimula e o que inibe. O que inibe são receptores muscarínicos e receptores de adenosina. Você pode fazer a manobra vagal ou adenosina. Então esse é o tipo de taquicardia que reverte com adenosina, reverte com manobra vagal. E na sua fase crônica, a droga de escolha qual é? Beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. A linha de remédio utilizada é beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. Tudo bem? Aí, o que foi feito para o paciente? Bom, vamos só para... Essas taquicardias idiopáticas de via de saída de VD, elas costumam ter dois fenótipos distintos. Uma que é a monomórfica repetitiva e a outra é a TV sustentada. A dele, a gente vê que é a monomórfica repetitiva, que é a forma mais comum. Tá? Ela geralmente aparece em formas isoladas, pareadas e em salvas de TVNS. Ocorre em repouso ou após o exercício e muitas vezes diminui com o exercício. Por que diminui com o exercício? Porque existe às vezes aquela janela crítica de indução. Se você não atinge aquela janela crítica, ela é suprimida pela frequência sinusal. Quando entra na fase de recuperação, ela é desencadeada. O problema é que existe uma sobreposição entre as duas. Mas todas não muda a conduta em relação ao tratamento com beta-bloqueador. Então esse paciente, só para explicar o porquê que a gente dá o beta-bloqueador. Tá? O que foi dado para ele? 100 mg de Celozoc e foi solicitado um novo teste ergométrico em 3 meses. Tudo bem? Aí ele foi repetir o teste e começou a desenvolver a taquicardia ventricular de novo. Em uso de 100 mg de Celozoc. As taquicardias de via de saída, elas
a maioria é benigna, mas elas não são tão responsáveis. O beta-bloqueador e o bloqueador de canal de cálcio são as drogas de escolha, mas o índice de falha terapêutica com remédio é bem grande. 80% não controla. Só um exemplo de morfologia de posição de eletrodo. No outro, a transição já era quase V2. Aqui já é V3. O R sinusal do outro teste ergométrico era quase R puro. Aqui é RS. Então, assim, todas essas dificuldades acabam sendo... Mas aí muda da TV também. Quando você vai fazer indexado... Mas eu quero dizer assim, quando você pega um determinado traçado específico, né? Por isso que alguns critérios usam indexado. Porque daí se muda um, muda o outro também. Muda da sinusal, muda do ventricular. Deixa eu pergunta. Como clínico. Sim. O objetivo, então, do beta-bloqueador é para você beta-bloqueado, tornar ele bloqueado, né? Então, quer dizer, se você tem um camarada que ele responde, que ele faz no teste ergométrico uma frequência cardíaca, no que eu estou vendo, uma frequência cardíaca dentro do normal, esse paciente não está beta-bloqueado. Se ele não está beta-bloqueado, provavelmente acho que essa arritmia vai terminar aparecendo. Quando eu penso errado, não sei. É que essa arritmia não necessariamente ela vai ser, é o que eu te falei, ela tem uma janela crítica de indução. Não necessariamente você vai ter que estar na frequência mais alta para ela ser induzida. Mas tanto é que ela foi induzida na fase de recuperação, na outra vez. Com frequência mais alta. Mas aí tem outra leitura, Edson. Eu entendi. Está perfeito. Se pegar um cara de 40 anos, qual o limite de frequência que você vai deixar ele para um pico de exercício? Se você deixar ele com 120 de frequência, o cara vai ter sintoma. Então você não consegue deixar normalmente uma pessoa jovem sem doença beta bloqueada a ponto de não conseguir alcançar a frequência que dê débito para ele. Veja bem, na clínica a gente costuma ver pacientes com beta bloqueados, né, que a gente chama assim, que ele atinge no máximo, às vezes a frequência submáxima preconizada exausta. Então se esse paciente ele atinge no máximo a frequência submáxima preconizada exausta próximo disso, eu considero que ele está tendo um tratamento efetivo. Nesse caso aí, pelo que eu estou vendo, de longe, dá para ver que a frequência cardíaca que ele alcançar está praticamente quase que a mesma que a frequência cardíaca. Com uma diferença em relação à TV. Você vê como tanto o teste ergométrico como o Holter, eles não necessariamente são... A reprodução da TV é igual. No primeiro teste, foi desencadeado na recuperação. No segundo teste, foi desencadeado pelo esforço, no esforço. Com uma diferença em relação ao tempo de duração. O outro tem um tempo de duração maior. Esse tem um tempo de duração menor. Em relação ao beta-bloqueador, que você falou, você pode até aumentar a dose. Está tomando 100 miligramas. Aumentar para 150, 200. Qual a probabilidade de eu aumentar a dose e eu controlar essa arritmia? Sabendo que 80% a 90% desses pacientes não controlam. É uma tentativa a medicação. É pouco provável. Quando esse paciente não controla com a medicação, que é a maioria, se ele desenvolve só TVNS curtas, se ele faz TVNS de 3, 4 batimentos, precisa intervir muito e não ter o critério de alto risco em relação ao acoplamento, em relação à frequência do ataque? Talvez não, porque ele não tem mecanismo muito para se perpetuar, para se sustentar. Né? Agora, quando ele faz uma ataque cardíaco, como a primeira lá, em que ela fez e ficou um tempo, aí você tem que pensar em intervir. Qual que é o tratamento de escolha? Ablação. Né? O que muda em relação para o Eduardo é saber se é endocárdico ou epicárdico, se é mais no VD ou no VE, mas aí já é parte do eletrofisiologista, invasivo. Então, esse paciente, no momento em que ele fez o teste com 100 mg de Bitsenozoc, quando eu vi o teste, já é de se esperar que ele não vai controlar com beta-bloqueador. E aí, ele Você achou esse teste melhor que o outro? Melhor? Só porque estava com períodos mais curtos? Não acho que ele foi melhor. Eu acho que não teve resposta terapêutica que eu queria. Porque ele teve inúmeros episódios de TVNS. É difícil você se basear só pelo teste, porque ele não sempre vai ser igual. A gente vai ver que ele fez vários testes e foram diferentes, mas o que você espera de uma resposta terapêutica? Que ele não tenha mais TVNS. Ele continuou tendo. Né? Aí eu encaminhei para o Eduardo para fazer a ablação. Esse paciente foi para ablação. E aí, o Dulce colocou as imagens aí da... Bom, falar daqui mesmo, essa arritmia espontânea dele, a hora que o paciente deita na sala, está estressado, está começando a ser monitorizado, né?
Aqui as derivações são mais cuidadosamente colocadas do que na ergometria, porque para tentar deitado é muito mais fácil, não tem interferência, etc. Né? Mas enfim, a arritmia ventricular espontânea, ela existe. Pode passar o próximo, por favor. Normalmente, como a maioria das arritmias de via de saída são do ventrículo direito, obrigatoriamente eu vou mapear todo o ventrículo direito. Aqui é só o cone de saída do ventrículo direito, aqui é a linha da artéria pulmonar. A gente coloca o catéter em uma determinada região. Imagina que você joga uma pedrinha num lago e a pedrinha vai espalhando. Se você encher de sensores ao lado do lago, você vai saber que hora que a ondinha está passando. E se você fizer uma escala de tempo, você vai saber que a pedrinha veio de um ponto mais precoce. Então existe uma escala de tempo que aqui é o mais precoce, aqui é o mais tardio. Eu coloco o catéter em várias posições, esses catéteres multipolares, e eu percebo que a região mais precoce que na via de saída que existiu foi esse aqui. Aqui é o ventrículo direito, o paciente está em oblíqua anterior esquerda, é aquela região que eu tinha apontado lá. Então esta, na via de saída do ventrículo direito, é a região mais precoce. Então a origem do foco de arritmia no ventrículo direito é aqui. Pode passar o próximo. Né? A gente tem o traçado do eletrocardiograma. Essa é a ectopia, né? E a ectopia, se a gente traçar uma linha aqui, eu sei quanto antes o catéter que está naquela região tem de precocidade, ou seja, passou pelo catéter antes de chegar no eletro. Então, aqui começa a atividade elétrica do foco ectópico e nem se manifestou. E as características eletriológicas aqui são muito pertinentes, que a origem é aqui. Nem começou a se manifestar no eletro e já tem manifestação eletrofisiológica do local. Aqui eu estimulo o ventrículo direito da região onde eu estou, comparo com a ectopia espontânea. Bastante parecido. Não vou entrar em índices, etc., porque senão não funciona. Mas ela é bem razoavelmente parecida, ainda que seja uma técnica indireta. Pode passar o próximo. Né? E aí fiz a aplicação, desapareceu o foco da arritmia. Né? Eu tinha catéteres, eu não coloquei aqui, tinha catéteres na aorta, tinha catéteres do lado direito, esquerdo do coração, perto da região do summit, e essa região então foi ablacionada e a arritmia desapareceu, ela sumiu. E depois, mesmo com isoprotenol, isoprenalina, ela não se manifestou, que é o objetivo do tratamento. Tá? Muito bem. Aí o paciente terminou, alta, sem retorna, bloqueador, sem medicamento, o que não fazer? Qual o único exame dele que reproduziu que reproduz? o TV? É o teste de esteira. E a gente refez o teste de esteira. Ventricular. Arritmia ventricular. A mesma. Para facilitar bem a vida. Né? Detalhe, olha aqui, ó. Olha o tempo que ele ficou aqui. Conseguiu piorar bem, Eduardo. Você está sendo injusto, você me mandou aquele traçado preto antes do primeiro traçado que indicou a ablação, você não colocou 2 palmos de QS em 12,5 de QS, você não colocou. Né? Mas enfim, o fato de você o fazer... ritmo sinusal dele, não foi? Não tem mais ritmo sinusal. Mas assim, a questão fundamental é, o local de aplicação não foi o ideal, e do ponto de vista eletrofisiológico, se chegar de novo naqueles traçados, é o que melhor tinha. Né? A segunda coisa é a região, a estrutura da via de saída é altamente complexa. É uma região que tem a face endocárdica do ventrículo direito, onde você faz a aplicação, mas trajetos intramurais entre a via de saída do ventrículo direito e o ventrículo esquerdo existem. Às vezes tem que fazer aplicações bipolares do lado direito e do lado esquerdo. Mas é um paciente que tem que reavaliar, tem que refazer. Às vezes você faz a cauterização local, o calor não destrói a célula, porque a célula está... A capacidade da radiofrequência de ultrapassar, fazer ser uma lesão transmural, ela depende da estrutura. Se você está no átrio, 3, 4 milímetros, você tem uma determinada capacidade. No ventrículo, que você tem um septo de 1,5, nessa região tem anel fibroso da aorta, anel fibroso da via de saída do ventrículo direito. Às vezes você está na região onde se manifesta
mas a aplicação não consegue transmuralidade para destruir o tecido lá no meio do miocárdio de onde está vindo. Então você sempre começa com o pé mais leve. Você vai com uma carga de energia pequena, o suficiente para desaparecer a arritmia e não reproduzir. Ok, no segundo procedimento, a arritmia continua, a caixa de maldade aumenta. Você aumenta a potência, você aumenta características de tentar dar transmoralidade, vai pelo outro lado. Neste caso, todas as regiões de cúspide coronariana, summit, foram pesquisadas e nenhuma delas tinha precocidade desse jeito. Ainda que o eletrocardiograma, quando eu vi, eu achei que era summit. Tem uma pseudo onda delta ali, vai. Mas é para mostrar que eletro não tem regra. Porque se você for olhar pela regra, você ia dizer que era do VE. Depois você indexa a zona, indexa o ritmo sinusal, já parece que é de VD. Só que quando você olha essa pseudo onda delta aqui, você já pode pensar que é do summit. A verdade é que independente, como o Edu falou, é uma região de grande complexidade, existe 15% de recorrência. Pós-ablação. 15% dessas taquicardias ventriculares idiopáticas de via de saída podem ter recorrência. E aí, a pergunta é... Nesse intervalo, repetiu o Holter dele, a revelação e o teste? Não, eu fiz o teste... Aí, vamos na questão fisiológica. Durante o teste, a resposta Sim. é maior. Será que... Será que? Porque só no teste que aparece a resposta. Porque a resposta Tem uma ação adrenérgica. Tem lá, o componente de catecolaminérgica é fato, principalmente nas de via de saída. Mas reparem que nos 3 testes teve induções diferentes. É o que eu te falei, existe uma janela crítica de indução. E que você nem sempre vai reproduzir nos testes e muitas vezes não reproduz no estudo eletrofisiológico. Porque é um momento, é uma janela crítica que quando você não atinge, você não induz naquele momento. Então o primeiro teste foi na recuperação, o segundo teste, beta bloqueado, ele faz bursts de TVNS, e no terceiro teste foi no esforço. Foi no esforço. Espero trazer na próxima vez um teste ergométrico dele sem nada. E outra coisa interessante, no terceiro teste, que ele não estava mais beta bloqueado, é que eu não tenho o começo aqui, mas ele, da ataque, mas ele foi induzido numa frequência mais alta. Quanto maior a frequência sinusal que induz, maior o tempo de duração. E ele durou mais. Ficou mais tempo, teve uma duração maior. Ele continua assintomático? Assintomático, não sente nada. Aí quando eu terminei o teste, já mandei o WhatsApp pro Edu. Falei, Edu, tá aqui o teste dele. E é isso. Aí assim, qual que é a conduta? Agora, a gente já sabe que beta-bloqueador não resolveu e a ablação talvez tenha que ser reabordado. Reabordagem. A ablação ainda é o método mais eficiente para esse tipo de taquicardia. A gente sabe que beta-bloqueador e bloqueador de canal fícalo tem 10 a 15% de eficiência só. E mesmo a ablação tem 10 a 15% de recorrência. Então, teve a recorrência, volta para a ablação. É a reestenose do eletrocardiologista. Mais ou menos isso. É isso. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Eduardo pelo convite. E para mim é uma grande satisfação, depois de 4 anos de São José dos Campos, encontrar aqui, rever velhos amigos, novos amigos e a nossa... E amigos velhos. Amigos velhos, eu e Edson. A nossa apresentação vai ser um pouco distinta. Nós não trouxemos um caso. Eu vou trazer mais uma apresentação onde nós vamos mostrar o papel do teste ergométrico e dar exemplos diversos de várias situações de arritmias no teste ergométrico. Lembrando, sistema de registro de 13 derivações deve ser o ideal para se fazer a avaliação de arritmia. Eu vou mostrar alguns detalhes, Maria, que talvez eu mudei meus conceitos em relação à configuração do sistema. Preparo do paciente, o que o Eduardo falou, eu sou extremamente rigoroso. Eu sou chato comigo, então eu me dou o direito de ser chato com quem trabalha comigo também. E a questão da colocação dos eletrodos, eu preparo os pacientes deitados. Eu faço um primeiro traçado e faço o registro, exame clínico do paciente com ele deitado, com a colocação dos eletrodos precordiais dentro da posição convencional, coloco os de membros superiores na porção mais externa da clavícula e os de membros inferiores na porção mais externa e lateral do tórax.
com esse preparo para evitar a movimentação de eletrodo e tudo mais. Eu tiro aqueles traçados na média, da Maria. Eu não utilizo, eu mando imprimir sem as médias e geralmente com um registro curto, então eu tenho as 13 derivações convencionais sem utilizar isso, sem ter esse risco de distorção do traçado das médias. Aqui no caso de arritmia pode me distorcer e dar um falso infradesnivelamento ou interferência do segmento ST. Então eu excluo dos meus traçados a impressão de médias no eletrocardiograma. Geralmente eu não excluo, mas também não olho, assim, não uso para diagnóstico. Mas veja, a vantagem em relação ao registro curto é que você tem as 13 derivações em tempo real. No traçado curto, você fica com 3 derivações mais o MC5 e todas as outras são pela média. O problema não é a gente que faz o teste ergométrico não olhar. É quem não faz o teste ergométrico receber esse traçado e vai dizer: o doutor que fez o teste não viu esse infradesnivelamento de 7, 8 milímetros. O registro também do traçado do ritmo eu acho muito importante. Não só para a gente ter todo esse registro arquivado, gravado, como até mesmo para reproduzir. Eu gosto muito de ter esses registros. Em cada trecho desse, onde eu tenho essa marca amarela, eu faço um registro contínuo do eletrocardiograma com aquele traçado longo e posso registrar esses momentos de entrada e saída. Minha rotina é essa: deitado, em pé, hiperpneia. A dependência do protocolo que eu utilizo, na verdade eu só utilizo o protocolo em rampa há 21 anos e meio, eu não utilizo nenhum outro tipo de protocolo e faço sempre um registro no pós-esforço imediato, mantendo até pelo menos 6 minutos. Tem pelo menos, eu acho que vocês dois são residentes ainda ou já terminaram? E você? Terminou. Eu acho que para quem está em formação é importante a gente passar essas orientações. Eu quero mostrar isso, mas já para tirar do termo arritmia. Variação respiratória da frequência cardíaca. Eu faço muito teste em criança e adolescente. Há muitos anos, há mais de 30 anos, eu comecei a trabalhar com faixa etária acima de 5 anos, depois acima de 4, e acabou que eu tenho alguns casos de pacientes com 3 anos feito teste ergométrico. E era muito comum. Eu descrevia. Era o usual, arritmia sinusal respiratória. E os pais voltavam estressadíssimos. Doutor, o que meu filho tem? Então, variação respiratória da frequência cardíaca, começou o exercício, desaparece, não existe. Quanto nós, que somos mais jovens, Edson, ainda mantemos na fase de repouso, na variação respiratória. Não é o caso? Realização do teste ergométrico nas arritmias depende de ser sintomático ou não, de ter um eletro alterado, de ter alguma arritmia já diagnosticada para fazer avaliação terapêutica, como a gente viu vários testes aqui para acompanhar o tratamento, e algumas situações outras, que vamos dar alguns exemplos. Tem situações onde nós temos receio de iniciar o teste, mas na verdade o teste ergométrico é pedido até por essa indicação. O paciente tem um sintoma de síncope, de pré-síncope, ou tem já no eletrocardiograma de repouso extracístoles ventriculares frequentes ou polimórficas, e o clínico quer saber qual é o comportamento, se vai haver uma inibição dessa arritmia com esforço ou não. Então é muito relativo isso de quando iniciar ou quando não iniciar. Tem uma situação que eu fico um pouco estressado, que é a presença do desfibrilador implantado. Pode os sensores confundirem contração muscular, movimento e desencadearem um choque. Felizmente nunca aconteceu, mas eu me sinto desconfortável em realizar o exame do paciente com desfibrilador implantado. Situações como bradiarritmias, taquiarritmias ou essas extracístoles ventriculares complexas, foi o que eu falei há pouco, de serem contraindicações até relativas. Mas é comum, eu vou mostrar logo a vocês, nesse primeiro caso, uma atleta corredora, a imagem não está muito boa, mas aqui a frequência é de 38. Foi o registro que eu fiz com ela deitada. Mas não era essa a frequência dela, porque eu tenho que fazer a medida do eletrocardiograma, faço uma anamnese inicial para fazer o eletro.
Quando ela se deitou, a frequência dela era de 29 batimentos por minuto. No momento que eu fui registrar, estava em 38. Essa jovem tinha episódios de síncope, muito frequentemente, quando ela acordava de manhã. Síncope mesmo, não era pré-síncope, ela teve alguns episódios de desmaio. E a gente vê que durante o teste de esforço teve uma tolerância ao exercício excepcional, chegando a perto de 10 km por hora, e a frequência cardíaca subiu até 172 batimentos. Nós temos aqui o registro com ela em repouso, paciente com 23 anos, atleta, e durante o exercício, o traçado está muito ruim, ela suando e correndo muito, mas pelo menos a gente pode demonstrar que subiu a frequência cardíaca. Esse já é um outro caso, também de uma menina de 16 anos, que apresentava queixa de pré-síncope. Tinha tido 2 episódios, um quando estava na fila do banco com a mãe, e uma outra situação que eu não me recordo agora. E isso ocorreu aos 5 minutos da recuperação. Eu faço de rotina um período de treino para adaptar o indivíduo ao ergômetro, sempre utilizo a esteira, faço o protocolo em rampa com esforço progressivo e lento, aumentando até a exaustão, e a recuperação ativa. Então eu não deixo o paciente nem em pé, nem deitado, nem sentado no pós-esforço. Eu mantenho uma caminhada lenta que vai diminuindo, e em torno de 4 ou 5 minutos é quando eu paro a esteira. Nesse momento, na hora que eu estava desligando a esteira, ela bradicardizou, foi a 30 batimentos. O interessante hoje, eu me lembrando, é interessante, mas no momento do exame, ela chegou a se apoiar no corrimão da esteira e fechar os olhos, ela quase caiu. Imediatamente eu e minha secretária colocamos deitada, nem ela e nem a mãe que estava ao lado perceberam que tinha acontecido alguma coisa. Mas ela estava com 80, reduziu subitamente para 30, quase quem teve uma síncope fui eu de susto, o susto foi muito grande. Desculpa, qual a interpretação clínica que vocês têm sobre isso? Sobre esse fato, sobre esse caso de recuperação? É a situação, menina, uma pessoa jovem com uma bradicardia pré-síncope relacionada ao pós-esforço. Deve ter feito um reflexo da recuperação. É um diagnóstico. Claro. Uma resposta, tem que calcular ali, mas pode ser cardíaco. Sim. Existe uma resposta cardíaca, bradicardiou, pronto, acabou. Né? Assim, é uma resposta vasovagal. A resposta vasovagal pode ser a dor, pode ser estresse, pode ser a medo, pode ser um monte de coisa. Coleta de sangue e o exercício. Então, síncope após o exercício, num paciente jovem, a chance de ter esse mecanismo é real. Síncope durante o exercício é um pouco diferente. Após o exercício, na hora que você para, o freio vai lá embaixo, o acelerador tira o pé e aí a gente tem que lembrar os mecanismos. Isso é comum. A gente faz teste, às vezes depois que acabou o exame, o paciente passa mal. Passa mal na recepção. Durante o esforço, pumba. Síncope, logo após muitos pacientes passam mal, às vezes, na recepção pós-exame. Acabou o exame. Você faz sua recuperação ativa ou passiva? Meio a meio. Meio a meio como? Metade dos pacientes você faz? Não, o tempo. O tempo. 1 a 2 minutos vai de recuperação ativa e depois passa para passiva. A partir do momento que eu comecei a fazer o protocolo Em rampa, que o sistema permitia isso, é o sistema da Micromed mesmo que você usa. Não tem por que não dizer o fabricante. Ele permite fazer a recuperação ativa. Eu praticamente zerei o número de síncope e pré-síncope pós-esforço. A única coisa no rampa, o rampa ele começou a ser muito utilizado para teste de início mais para o teste. Ele foi descrito há 40 anos para o cardiopulmonar. Cardiopulmonar. Porque ele não tem uma relação tão boa em relação ao VO2, no cálculo do VO2 quando comparado com Bruce ou Elestad. Mas acho que hoje em dia não faz. Você utilizando a fórmula do American College of Sport Medicine, você tem uma equivalência muito boa. Muito boa. A gente pode um dia sentar sobre o protocolo em rampa. Romeu me diz que eu sou o Dr. Rampeiro, então assumo. Da mesma forma que muitas vezes a bradicardia pode ser tida como uma contraindicação, ataque à arritmia também, fibrilação atrial. Se surge durante o esforço, nós vamos interromper e esse exame é anormal pelo surgimento da arritmia. Mas um paciente que tenha fibrilação atrial, nós podemos fazer, atendendo à solicitação do clínico que fez esse pedido, para observar
Resposta: a condução atrioventricular aumenta durante o esforço pela ação simpática. Aumento de condução de frequência ventricular melhora da capacidade de esforço, isso pode ser avaliado. Então não é uma contraindicação absoluta a realização do teste ergométrico em quem tem a fibrilação atrial. Vamos ver se ele faz exercícios ventriculares, se tem boa capacidade de exercício ou não. BAV de primeiro grau é comum tanto em pacientes jovens, atletas, como em alguns pacientes idosos. Também a presença do bloqueio atrioventricular de primeiro grau ou do segundo grau tipo 1, Wenkeba, não contraindica o esforço, nós podemos fazer, e a resposta geralmente é de desaparecimento desse bloqueio nos minutos iniciais do exercício. Wenkeba, rapidamente. Só uma observação. Enquanto não desaparece ou quando não diminui, a chance de seu bloqueio no sistema Ris-Purkinje, que é imune, entre aspas, à variação autonômica, é muito grande. Ou seja, se você tem um bloqueio de primeiro grau, de segundo grau, e ele encurta e melhora, a chance de ser no 9 é muito grande. Perfeito. Então aqui, desse caso mesmo, não tem outro traçado, mas desapareceu imediatamente com o início do esforço. Um garoto de 13 anos. Nos atletas também isso é muito comum. Na verdade, o atleta pode mostrar qualquer tipo de arritmia, das mais simples às mais graves. Repouso. Esse é repouso, olha aqui, ó. Deitado. Interessante que a onda P, ela vai mudando de morfologia. Ela começa com uma morfologia e muda. E a frequência está mudando um pouco do intervalo PP. Mas a gente observa nítido aumento do PR até que falha um aqui. Mas isso aí pode ser influência... Mas olha esse QRS aqui e esse aqui, a chance é respiratória também. Sim, então, isso que eu ia falar. O nó sinusal, ele costuma ter 5 vias de saída para conectar com o átrio. Normalmente, um estímulo sinusal, principalmente em jovem, ele sai pelas vias de saída da cabeça do nó. E quando a gente vai ficando mais velho, vai tendo uma transição de sair pela cauda. Porém, principalmente em quem tem variação respiratória, o inspirar e expirar muda por onde sai o estímulo. Quando ele sai pela cabeça, faz um vetor, quando ele sai por baixo, sai por outro. A frequência mais baixa ali, ó, que é o começo, ele tem uma onda P mais achatada, que deve estar saindo o estímulo pela cauda. Mudou o QRS também. Está mudando também a amplitude do QRS. Só isso. Sim. O QRS é desse tamanho, o outro está desse tamanho. É só afastar ou aproximar do tórax. Portadores de BAVT congênito. Talvez o paciente que eu tenha feito mais testes, ele é um deles. O outro era um diabético jovem com doença arterial coronariana, que eu devo ter feito 25, 30 testes no decorrer da minha vida profissional. E esse garoto eu fiz mais ou menos isso também. Eu comecei a examiná-lo com 6 anos. O último exame que eu fiz dele foi 2, 3 meses antes de eu me mudar aqui para São José, ele já com 22 anos, terminando a faculdade. Frequência de repouso em torno de 44, 46. Tolerância ao exercício praticamente normal, sempre atingindo 8,5 km ao final dos 10 minutos de exercício, com 15% de inclinação, e frequência máxima no pico do esforço de 92, 94 batimentos. Sem uma restrição importante, praticamente tolerância normal, com um aumento da frequência cardíaca praticamente dobrava, mas essa era a resposta dele ao longo desses 15, 16 anos que eu o examinei. Após o implante do marca-passo também é interessante, tem alguns casos de, por exemplo, nesse caso, paciente com BAVT congênito, durante o esforço ele aumenta a frequência ventricular, tolera bem o exercício, após o esforço reduz a frequência e... Volte, por favor. Não entra no mérito do método em si. Sim. Mas eu vou custar a entender porque um paciente de 23 anos com BAVT não se colocou um eletrodo no átrio para aproveitar o cronotropismo do nó sinusal. Eu custo a entender. Só se ele fazia RA, Esse é um eletro de 2004. Não, sim. Não sei se isso pode... Mas é que se ele tem ritmo sinusal, tem porque não sincronizar. O marca-passo dupla câmara, hoje em dia, quer dizer, entenda, isso não diz respeito... Não, eu só fiz o teste dele. Diz respeito a quem, como foi feito. Quer dizer, não colocar um eletrodo no átrio do paciente desse, me exaspera. Em 2000 e antes, 2000 bolinha, 1900 e pouquinho já me exasperava. Hoje, cada vez mais. Né?
Mas por quê? Você vai ver resposta cronotrópica de um sensor do marca-passo. Nossa, cirurgião está aqui. Eu vou mostrar um daqui a pouco. Exato. Que inibiu, já estava com o marca-passo com o... Deixa eu mostrar aqui adiante. Esse outro não é o mesmo, pós-esforço. Aqui, apenas a espícula atrial ativa. Quando inicia o esforço, ele assume e ficam os dois inibidos. Vai embora. Está protegido, né? 12 anos, também é um eletro bastante antigo. Ele saiu com um marca-passo epicárdico depois da cirurgia. Mas durante o esforço, inibe, ele assume o ritmo, mas ele bradicardizava muito em situação de repouso. E Wolff-Parkinson-White, que é uma coisa que muitos temem do teste ergométrico, eu nunca tive nenhuma complicação, nenhuma complicação. Temos casos, então, como esse aqui, um eletro típico de Wolff, que exatamente no momento que eu ia interrompendo o esforço, ele bloqueou a condução pela via anômala e passou a ter uma condução drômica. Esse outro foi um achado, o Wolff desse garoto. Um menino que era assintomático, que estava treinando natação, veio para uma avaliação para atividade física e no primeiro eletro que eu fiz, ele estava com o eletro, com o Wolff também absolutamente típico. O diferente desse em relação ao outro eletro, que com o aumento da frequência, com frequência de 145, ele passou a fazer Wolff intermitente, subiu um pouquinho mais a frequência, bloqueou a via anômala. Uma situação de maior benignidade. No eletro do Wolff. Esse é o eletro do último paciente, né? Repouso, deitado. Então, não é o mesmo paciente do outro. Não, esse é outro. Eles têm eletros semelhantes, parecidos. A via acessória é parecida. Muito parecido. Um padrão sugestivo. Anteceptal. É um padrão anteroseptal. Esse menino, então, ele no pós... Volta. Para mim, o mais importante não é o próximo. Passa o próximo, por favor. Próximo. Para mim, o mais importante traçado não é esse. Para mim, o mais importante é o anterior. Que no mesmo traçado, presença de pré-estação sim, pré-estação não, pré-estação sim, pré-estação não. Isto, no mesmo traçado, me dá o diagnóstico de uma via acessória com baixa capacidade de condução anterógrada e, portanto, num paciente assintomático, com baixo risco de desenvolver FB se fizer FA. Esse traçado resolve minha vida. 12, 14 anos, via anteroceptal, perto do feixe de risco, com via assintomática, com via intermitente, amigo, vai ser feliz. Você não vai fazer maratona, você não vai ser policial militar que correu um morro em cima de bandido. Mas isso aqui resolve a minha vida, é uma via. Voltando ao anterior. Uma via de risco de ablação, porque ela tem uma característica, morfologia do cotovelo esquerdo, 2 e 3 EVF, próximo do RIS, próximo da região do RIS, que tem a baixa capacidade e não tem arritmia, esse é um cara que não faz nada. Então, assim, a morfologia do Wolff, eu sempre falo que é nos fluxogramas que usam para localizar a via, a semelhança, não é uma semelhança idêntica, mas a semelhança com o bloqueio de ramo esquerdo sugere que a via passe pelo septo, que seja do septo. E aí, se tiver que hablar, o risco maior é de bloquear. Então a gente tem dois pacientes diferentes que ambos têm uma via no local parecido. Com a diferença que um é um Wolff intermitente de caráter benigno. O outro, a gente sabe que em frequências altas ele desenvolve uma reentrada. Só bloqueou com perto de 185. Não, mas independente do bloquear, aí a questão é... Quando ele reentra, uma coisa que é importante a gente saber é o seguinte, aonde incide a P retrógrada. Eu sempre bato nessa tecla que o meio do segmento ST é o período vulnerável do átrio para desenvolver uma FA, assim como o pico da onda T é o período vulnerável do ventrículo para desenvolver uma FV. Então, toda vez que uma P, seja retrógrada ou uma extrasístole, incide no meio do segmento ST, você tem o risco de FA, que é um dos motivos da taquicardia por reentrada V poder degenerar para uma FA, que é a onda P retrógrada, quanto mais distante, quanto maior for o RP', maior a chance de cair no meio do segmento ST e desenvolver uma FA. Aqui, como a frequência está alta, está difícil de
de calcular. Mas sempre que a gente olhar uma taquicardia por reentrada V, procurar olhar onde está incidindo, se for visível, a P retrógrada. Porque isso aí indica para a gente qual é o risco de FA. E se esse paciente desenvolver uma FA, qual que é o risco de passar pela via acessória. Porque nesse caso, se tiver o risco de passar pela via acessória, é melhor você ablar a via e correr o risco de fazer um BAVT e botar um marca-passo nele, do que você não ablar e ele fazer uma FA pré-excitada. Então são os dois casos diferentes. Esse que bloqueou de vez no pico do esforço e esse que fez um intermitente já com 145, frequência baixa, e com 150 já tinha bloqueado. E só voltou a conduzir novamente com aberrância no pós-esforço com 113 batimentos, frequência mais baixa ainda. Tem situações que limitam a análise do segmento ST quando se pretende fazer o teste para diagnóstico de doença arterial coronariana. Eu gostei muito do que foi defendido aqui por Gisele e por Eduardo, a questão de que o teste não é só para doença arterial coronariana, mas ainda existe muito essa filosofia no teste ergométrico. É raro a gente pegar um teste que não venha escrito teste sugestivo de resposta isquêmica ou teste não isquêmico. Teste ergométrico, para mim, ele é normal ou é anormal. E se for anormal, eu descrevo qual a anormalidade. Comportamento da pressão, arritmia. E se for algo sugestivo de isquemia, eu vou dizer que a normalidade é alteração do segmento ST ou dor, e aí sim pode ser sugestivo ou não. Mas nessas situações de distúrbio de condução, ou no caso da precipitação do Wolff, a análise do segmento isolado fica prejudicada. Mas não é contraindicação a realização do teste, mesmo o teste diagnóstico. Temos que nos lembrar de por exemplo, a situação de... Deixa eu mostrar primeiro o caso, quando chegar no bloqueio de ramo esquerdo eu mostro isso. Esse aqui é um paciente que teve uma resposta anormal do segmento ST e alterações clínicas. Então teve um infradesnivelamento, vejam as paredes inferior e anterior. E um cansaço físico também muito precoce, desproporcional. Um paciente que tinha um bloqueio completo de ramo direito. Não sendo alteração nas derivações esquerdas, V1, V2, V3, ou melhor, precordiais direitas, nós podemos interpretar o teste normalmente para avaliação de resposta isquêmica. Então aqui o eletrocardiograma de repouso, morfologia de bloqueio de ramo direito e é sugestivo no divisional antero-superior esquerdo, e no esforço, infradesnivelamento descendente na parede inferior, na parede anterolateral e no MC5 um pouco mais discreto. Esse teste eu posso sim, mesmo na presença do bloqueio de ramo direito, interpretá-lo como sugestivo de resposta isquêmica. E na situação do bloqueio completo de ramo esquerdo, se tem o bloqueio de ramo esquerdo e eu faço o teste, não tem nenhuma alteração, não tem acentuação do desnivelamento supra ou infra, dependendo da derivação, não tem resposta clínica anormal, isso pode me contribuir em afastar a resposta isquêmica. Mas se o paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, surgem alterações de segmento ST isoladas, ou se surge o bloqueio durante o esforço, eu não posso mais interpretar esse segmento ST. Se surgir, o teste é alterado pelo surgimento do bloqueio de ramo. Foi o que ocorreu nesse caso. Ritmo sinusal, complexo QRS normal, sem aberrância. Aos 9 minutos, quase 10 minutos de exercício, desencadeou aqui o surgimento do bloqueio completo de ramo esquerdo, que desapareceu 2 minutos após. Eu mostro depois para o Eduardo a questão da entrada e a saída sempre facilita com o diagnóstico de taquicardia de QRS largo, né? Você vê que é na mesma frequência, com a mesma relação P-QRS. Geralmente é próxima, né? É. E aqui a gente tem aquele traçado também do ritmo completo, onde mostra o momento em que entrou, o momento que saiu. Para quem usa esse tipo de sistema, você pode vir aqui nesse traçado e registrar exatamente e imprimir o momento de entrada e saída da arritmia. Aqui é um caso já não mais de distúrbio de condução, mas de taquicardia, no caso taquicardia paroxística supraventricular,
também desencadeada no final do esforço e revertida espontaneamente, espontaneamente não, com manobra vagal, antes de 2 minutos de exercício. O gráfico da frequência cardíaca, o momento da rápida elevação da frequência cardíaca. O motivo da interrupção foi a arritmia e o teste foi anormal por essa arritmia. Um ataque cardíaco supraparoxística desencadeada pelo esforço e que melhorou com a manobra vagal. Mais uma vez o traçado do ritmo, mostrando o momento da entrada e depois o momento da saída da arritmia. Volta um pouquinho o traçado lá. Antes da entrada? Qual que é? A ritmologista fica excitado com um teste desse. Tem uma aberrância no meio no começo da taquicardia ali, né? É. Aqui. Fazendo um fenômeno de asma. E aqui é a saída. Antes de completar o primeiro minuto já tinha saído. Esse é um eletro normal e que, além de desencadear o infradesnivelamento, desenvolveu também uma fibrilação atrial durante esse período. Então, como é? Então, mais uma vez, o registro do ritmo, a gente pode ter a noção de momento de entrada e saída. Esse é um eletro bastante interessante. Você falou do mecanismo R sobre T. Eu só, depois analisando, o paciente teve episódios de taquicardia ventricular no esforço e após o esforço. Foram esses 2 episódios isolados, esse e o próximo eletro. E depois a gente analisando, teve 2 extracistas isoladas, a gente observa a extracístole caindo logo depois do pico da onda T. É uma coisa que, assim, quando a gente pega, a gente não sabe se isso aí é idiopático ou não, tá? Mas quando que você vê alguns critérios 37 anos hipertenso, eu estava com propranolol durante o exame. Quando que a gente suspeita de critérios de malignidade? Se você calcular ali o pico da onda T, o começo do QRS, da TAC, provavelmente deve estar no limítrofe ali para os 40 milissegundos, que eu tinha falado, está próximo do pico da onda T. Assim, do ponto de vista prático, está próximo do pico. O QRS está vindo na mesma rampa da onda T, está próximo, teria um pouco mais de cuidado. Ó. Aqui, o QRS, até a onda T ele já vem. E a outra coisa... Às vezes as medidas, ele nem tem medida suficiente para dar 30, 50, 60, mas o olhômetro é essa manifestação aqui perigosa, essa manifestação... E outra coisa que... Então, saiu. Acabou a onda T, já vem QRS ectópico. Não se preocupe. Acho que o jeitão é muito mais... E outra coisa que a gente... Não que seja um grande marcador de risco, mas a morfologia atípica. Não é uma morfologia típica nem de BRE nem de BRD. As taquicardias ventriculares de morfologia atípica costumam ter um risco maior de mortalidade e de degeneração para FV do que as típicas. As que têm um padrão típico de BRE ou de BRD geralmente são as de via de saída, que tem um aspecto mais benigno, exceto pelo acoplamento. Então aqui a gente já vê pela entrada dela que é um acoplamento curto. Mas se a gente não tivesse a entrada, tivesse só a TAC inteira, tivesse que olhar só a morfologia da TAC, a gente sabe que não é uma morfologia de taquicardia ventricular comum. É a suave. D2, D3, AVF negativo vem de baixo. Está vindo de baixo. Né? E está tendo uma fuga completa da parede anterior. Ele vai do ápice para trás. Sim. Agora esse é uma é um região teste atípica, que você fica mais de olho. Mesmo nas idiopáticas, quando vem de banda moderadora, que é eixo inferior, tá? Quando vem de rede de Purkinje ou parariciniana, elas têm acoplamento mais curto e geralmente tem um risco aumentado. Essa é uma arritmia de alto risco. Alto risco de desenvolver uma FV ou uma TV polimórfica. Essa tem em tese, e assim... Agora, esse é um teste que eu estava fazendo absolutamente relaxado. Um paciente jovem, assintomático, com propranolol para acompanhar a curva de pressão. Me faz essa arritmia, então, que depois a gente observou, e tem um outro registro também dele, no pós-esforço, aqui a recuperação. E pode ver que mesmo quando está longe do pico da onda T, nessa aqui de baixo, aqui, mesmo andando longe do pico da onda T, o acoplamento entre o primeiro e o segundo
tem menos de 300 milissegundos ali. Tem um quadrado, deve ter uns 200 milissegundos. Essa é uma arritmia de alto risco. Um no esforço e um no pós-esforço. Ela tem vários critérios de alto risco, acoplamento curto, ciclo curto da arritmia, morfologia atípica. Essa arritmia clínica, por ergometria, se encaminhar o mais rapidamente possível para uma avaliação, porque ela tem uma característica mais regular. Paciente de 60 anos. Esse aqui foi um susto enorme. Foram apenas 13 segundos. Não é paciente meu. Não é paciente meu. Por isso que eu disse que eu não estava trazendo casos. Só para esclarecer o motivo, tem 20 anos que eu só faço ergometria. Trabalho com ergometrias, cardiopulmonar e cintilografia. Eu deixei de fazer clínica porque eu trabalhava com reabilitação cardiopulmonar e ainda existe aquela questão de se você faz reabilitação, você vai ter contato com um paciente do outro médico 3 vezes por semana e ele tem medo de perder o... Então, para dar essa credibilidade, eu fui deixando de fazer clínica. Só fazia reabilitação e os métodos, depois deixei a reabilitação também e fiquei só nos métodos. Não, voltando aqui. Essa paciente foram 13 segundos. Eu tenho esses registros, os eletros que eu vou mostrar agora, são os últimos eletros. São registros contínuos. 2 minutos e pouco de esforço. Ela fez uma extrasístole, foi bigeminada. Logo em seguida eu disse, melhorou. Não, ela faz uma TV. Sigam. Desapareceu. Não, ela continuou. Eu já tinha parado a esteira aqui. Até que finalmente, com 13 segundos da recuperação, ela desapareceu, então reverteu volta um pouquinho para a TV. Você vê que em relação à anterior, que a gente estava... a gente tem que sempre ficar de olho no acoplamento inicial da ataque para ver o risco dessa TV degenerar para uma fibrilação ventricular ou uma TV polimórfica. Nesse caso aí a gente vai ver que o acoplamento já é mais distante. Tá? Então, eu tenho dificuldade assim. Esse acoplamento aqui é mais longo que o outro. É bastante longo. E esse um? Então, mas por isso que eu ia falar. Que um principal critério hoje em dia... olhar o todo, porque o primeiro, então, o segundo, o terceiro... Porque eles variam. Ele para. Mas são vários critérios. Um é o acoplamento curto. Mas hoje, um critério muito usado é o intervalo de acoplamento entre o primeiro e o segundo batimento. E o primeiro e o segundo batimento é curto. O primeiro e o segundo, aí tem o segundo e o terceiro, eu já vi, eu tenho gravação de Boris Sutton, depois de 40, 50, 60 batimentos, encurtou e foi. Não, mostra a sequência. É complicado você fazer, assim, a ciência médica, a ciência médica publica a gente quer, né? Mas assim, esse acoplamento é super longo. Por esse aqui eu vou ficar tranquilo. Ah, não, por esse não. Ah, por esse eu vou melhorar. Por esse não. Então eu tenho muita dificuldade de aceitar esses critérios se não olhar os outros. Deixa eu fazer uma avaliação um pouco mais clínica. Mas mostra a sequência Mas antes disso, somente um pouco mais clínica. A paciente de 60 anos, que vai fazer um teste por check-up, com 2 minutos de esforço, apresenta essa sequência, para mim é critério de gravidade. Sim. Nesse momento eu interrompi o esforço. Eu não espero repetir o ataque cardíaco para repetir. Mostra a sequência que está mais longa o ataque. Teve esse trecho, teve esse outro trecho, seguido com aqui. Então esse aqui continua com esse. Os acoplamentos são variáveis, tá vendo? Mas levar em consideração um ou outro acoplamento, teve um acoplamento que foi curto, esse aqui, por exemplo, para mim tá bom. Sim. Se é o segundo, se é o nono, se é o 13º. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando o acoplamento quando a taquicardia é mais regular, ela tem uma frequência mais regular, você consegue ter um parâmetro melhor do risco de fazer um R sobre T. Quando é variável assim, você não tem como pagar. O que dá para tirar do teste ergométrico? É uma taquicardia ventricular com morfologia de coquetel direito. Ela vem do ventrículo esquerdo. Sim. V1 está aqui, ela está se originando nesse sentido, de baixo para cima. Pra cima. Ok, então é o que dá para saber.
Ah, não, é músculo papilar, é fibra de Purkinje. Dá pra afirmar algumas coisas assim, ó. Isso é músculo papilar, eu sei. Eu sei, isso é músculo papilar. Mas assim, o detalhe, o R' depois do segundo, não funciona. Então, dentro do contexto, a interferência do traçado eletrocardiográfico, e o teste ergométrico é um exemplo desse, eu sei que essa arritmia tem morfologia. Como eu daria um laudo se fosse um ergometrista? Houve desencadeamento por arritmia ventricular, com frequência de tanto, com episódios subsequentes de ciclos da taquicardia ventricular com frequência 178, morfologia de bloqueio direito e eixo superior. Pumba! Acabou. Não cabe a você anormal. Dizer... Anormal. Não, sim. E assim, pegou um teste assim, a primeira coisa que a gente tem que descartar é que não tem aquela coisa, uma taquicardia ventricular com cardiopatia estrutural é uma coisa, sem cardiopatia estrutural é outra coisa. Então, esse paciente tem que primeiro, como o diagnóstico de idiopática é de exclusão... 60 anos, não sabe nem se ele pertence, não sabemos. Você tem que descartar a fibrose, porque pode ser, por exemplo, uma fibrose, ou de infarto, ou de miocardite, de parede inferior, que também daria... Nesse caso, 60 anos, tão precoce a arritmia, e com esse episódio mais... Eu iria direto para tentar excluir... Mas é que assim, foi o que o Du falou, é provável que possa ser de músculo papilar. Porque, assim, você tem alguns diagnósticos diferenciais quando você pega uma morfologia de BRD com BDAS, que é músculo papilar, reentrada no fascículo posterior inferior, que gera esse padrão, e que é pouco provável, porque geralmente é mais jovem, e é intervalo de ciclo regular, porque é reentrada. Então o ciclo é regular. E pela largura do QRS, porque o QRS de reentrada fascicular é mais estreito. O QRS mais largo, acima de 140 milissegundos, fala a favor de ser músculo papilar. Mas mesmo as de músculo papilar, você teria dois diagnósticos diferenciais, músculo papilar ou anel mitral lateral, pelo padrão de bloqueio de ramo. Aí você vai ver a transição precordial. Quando a transição precordial é mais precoce, ali está em V3, V4, a transição do BRD, você fala a favor de, de músculo papilar. Quando a transição é tardia, lá para V6, anel mitral lateral. Mas isso é coisa de fosforilar a cabeça. É coisa de eletrofisiologista. Nós temos aqui terminar o laudo. E tenho aqui um último traçado para terminar. Esse traçado não é meu, foi de um grupo, foi o Luiz quem colocou num grupo de WhatsApp que a gente tem. E faça a sua interpretação agora. 43 anos, diabético, 3 minutos de esforço. Evoluiu para PCR que foi revertida. Eu não tenho evolução, Luiz, não sabe dizer. Não é tão longo, nem esse. Acabou a veio um QRS espontâneo, beleza? Ainda que o circuito seja outro, mas esse não é. Então, assim, essa história de benignidade e malignidade por critério eletrocardiográfico, eu sou um frustrado. No começo desse ano, tinha uma paciente minha, que me foi encaminhada, na verdade, jovem, 32 ou 34 anos, o Wagner talvez me ajude a lembrar, uma arritmia ventricular idiopática da via de saída do ventriculo direito, ressonância negativa, veio com angiotomo, com tudo direitinho. Arritmia ventricular idiopática. Marcamos o procedimento dela entre eu pedir autorizar 6 meses. 6 meses. No dia do procedimento, me liga do hospital, doutor, sua paciente não internou. Está tudo programado, está tudo certinho, não sei o que mais, liga para a paciente, a paciente não atende, a família não atende, ninguém atendeu. Mais de 30 e poucos anos, com arritmia ventricular idiopática, com ressonância, com CAT, com critério eletrocardiográfico, tudo bonitinho. Tudo bonitinho, certo? Não internou, paciência. Fazer o quê? Desmonta o circo, vamos embora. 3 dias depois recebe informação que a paciente não foi porque morreu. Morreu subitamente indo para o hospital. Então, assim. Eu não tinha ficado sabendo que essa paciente tinha morrido. Eu me lembro do dia, me lembro que ela não foi. Não foi, ligou para a família. E era de que foco? Vinha de CVD. Com tudo que você possa imaginar, com lindo, maravilhoso. Morreu. Literalmente morreu na praia. Morreu. A dona morreu na praia. Morreu, enfim. E
Então, assim... Está dentro dos 10% da DCD de VD, que pode ser maligno. Não morre nos 10% do VD. A questão de arritmia é a seguinte. Eu acho que Luiz talvez se lembre. Luiz fez o curso comigo. Eu nunca tive um episódio desse. Eu não tenho nenhuma parada cardíaca, nenhum óbito no teste. Eu não tenho medo de dor torácica, de alteração de segmento ST, mas arritmia eu tenho. Porque a arritmia é algo que a gente... é imprevisível, pode surgir de um momento para o outro. A gente tem alguns episódios de ataque ventricular que surge como essa, do nada. E esse circuito aqui é outro que levou o Oscar. Então, quando a gente está discutindo benignidade, malignidade desse, esse é bonzinho, não, esse é marvado, esse é marvadão. O que matou foi outro. Mas ainda tem outro fator. Enquanto a dor, a alteração do segmento ST, eu interrompo o esforço, a tendência é de ir melhorando, a arritmia eu não sei o que vai acontecer. Ela pode piorar, pode melhorar. E a gente sabe que quando a arritmia é, principalmente no pós-esforço, ela tem um critério de malignidade pior. Bom, muito obrigado a vocês, era o que eu tinha a apresentar. Duvaldo, aquele paciente que pediu o teste estava tomando xarel? Eu absolutamente não sei te dizer o que ele estava tomando. Mas o paciente que suspendeu o anticoagulante apareceu com trombose via porta, é isso? Pode isso, Arnaldo? Zé, Edvaldo, muito obrigado. A gente se estendeu mais do que o normal nessa apresentação de hoje. Acho que o objetivo nosso é tentar começar no horário, terminar no horário. Peço desculpa a vocês pela extensão do horário. Até porque hoje tem jogo do Flamengo, né? Palmeiras não vai jogar. Deve estar perdendo. Mas com certeza, vai estar um cheirinho. Então, muito obrigado. Agradecer vocês. Nós temos novidade no horário do cronograma do grupo de arritmias. Eu vou passar para vocês essa semana. E assim que tiver colocado a apresentação da reunião anterior, a gente posta no grupo assim como essa, tá bom? Muito obrigado.